em uma jornada para retornar novamente. Vemos penhascos rochosos e uma batalha acontecendo lá embaixo. Torres de vigia de madeira estão espalhadas pelo campo de batalha. Há goblins verdes e orcs que estão avançando e estão sendo contidos por cavaleiros. Um deles, em particular, tem cabelos vermelhos e uma cicatriz na bochecha. Ele ordena que seus homens lhe tragam as cabeças dos inimigos. Eles não devem nem pensar em morrer antes de serem bem-sucedidos. Os cavaleiros fazem o que ele diz, correndo para frente com suas espadas na mão, prontos para matar alguns monstros. Mas são muitos e alguém chega em um cavalo, informando ao chefe vermelho que a retaguarda foi atacada por orcs que escalaram a montanha. Essa não é uma boa notícia e o cabeça vermelha sabe disso. Esses orcs deveriam estar na linha de frente, mas de alguma forma conseguiram chegar à retaguarda. Ele começa a dar ordens a seus homens. As seções 2 e 3 devem ficar aqui com os magos para proteger o portão da frente. A seção 1 deve segui-lo até a retaguarda. Ele sobe em seu cavalo e faz um gesto para frente com sua espada. É hora de matar alguns orcs. Os cavalos saem a galope. Seus cascos batem no chão como um coração batendo. Os orcs não são criaturas inteligentes, mas se movimentam de forma sistemática. Cavaleiros experientes seriam capazes de derrotar os orcs, mas eles podem ser muito ameaçadores na retaguarda, que é totalmente composta por voluntários inexperientes. O ruivo avança o mais rápido que pode com seus homens, na esperança de alcançar a retaguarda a tempo antes que ela caia nas mãos dos vilões orcs. Vai ser difícil e eles provavelmente já perderam inúmeros homens para os monstros. De repente, começa a cair neve do céu, o que é um choque para todos no campo de batalha. Não há como nevar no leste. No entanto, seus olhos não os enganam, e a cena é fria. Com a geada embaçando sua visão, eles continuam andando. Ao chegarem à retaguarda, eles veem enormes fragmentos de gelo saindo do chão e ultrapassando até mesmo a linha das árvores. Os soldados dão uma olhada mais de perto nessa cena. Cada um dos pingentes de gelo é o lar de seu próprio orc, congelado em suas sepulturas permanentes. O ruivo só consegue ficar sentado em cima de seu cavalo com a boca aberta. Como é possível que algo assim tenha acontecido? No pico mais alto, há uma silhueta sombria, de pé e olhando para eles. Em um instante, a figura desaparece, saltando do pico e atingindo o chão. Ela avança lentamente, passando por cima de todos os orcs e goblins caídos que estão espalhados. É compreensível que os soldados fiquem petrificados com a visão dessa pessoa. Eles levantam suas armas afiadas e as lançam em sua direção, exigindo que ele se revele. É claro que é o nosso protagonista. Nenhuma outra pessoa possui um poder como esse. Ele tira o capuz e se apresenta. Ele é Ian Page, um mágico de alto escalão enviado da Torre de Marfim. Os nervos do ruivo se acalmaram. Por um segundo, ele pensou que teria de lutar contra essa pessoa poderosa. Ele ri. Ele nunca esperou que nosso protagonista fosse tão jovem. Ele ouviu tudo sobre suas realizações, especialmente quando eliminou a Brigada Goblin para salvar o senhor na parte 1. Estendendo a mão, ele se sente realmente honrado por finalmente conhecer Ian. O sentimento é mútuo. Ian também se sente honrado em conhecer o Ruivo, o maior guerreiro do leste, cujo nome é Lord Kaleon. Culion sabe que a jornada até aqui deve ter sido difícil. No entanto, ele pergunta se Ian pode dispensar alguns momentos. Há muita coisa que eles precisam discutir. Eles voltam para a base. Grandes muros de pedra e várias torres de vigia oferecem proteção contra qualquer ameaça em potencial. Nunca se esperou um número tão grande de orcs e isso sobrecarregou os soldados. Culion esperava algo parecido com isso, mas não nessa magnitude. Os orcs parecem realmente empenhados em vencer atualmente. Algo deve estar acontecendo nas grandes planícies. Caso contrário, isso não teria acontecido. Kaleon explica que solicitou especificamente duas coisas à família imperial e à Torre de Marfim para ajudá-los em sua batalha. O primeiro era um suprimento de tropas e equipamentos necessários para lutar. O segundo foi o envio de um mago de alto escalão, alguém que fosse capaz de resolver a situação atual, que é o Ian. Sua capacidade de obliterar os orcs com uma parede de gelo foi impressionante. Ele também bloqueou o cânion, então todos devem estar seguros por um tempo. Mas essa é apenas uma solução temporária. Logo os monstros das grandes planícies voltarão e a guerra continuará. Como eles estão lutando aqui há alguns anos, Kaleon explica que as tropas estão todas exaustas e as rações estão acabando. Se eles recebessem suprimentos e reforços, poderiam continuar lutando. Infelizmente,
Parece que o Império ainda está considerando o pedido deles para isso. De qualquer forma, a segunda solicitação foi atendida e um mago de alto nível chegou. Kellion quer que os dois trabalhem juntos e criem alguns planos viáveis para a próxima luta. Ian entende que a muralha de gelo os protegerá por mais 10 dias, desde que se mantenham atentos aos monstros que se aproximam pelos caminhos das montanhas. Eles devem estar seguros por enquanto. Ele se voluntaria para ir sozinho às grandes planícies nos próximos 10 dias, com o objetivo de encontrar a causa dessa situação e, se possível, uma maneira de resolvê-la. Kellion fica feliz em saber que ele está tão confiante. No entanto, eles têm enviado várias tropas para as grandes planícies nos últimos meses e não conseguiram encontrar uma causa. A única coisa que descobriram é que há vários tipos de monstros por aí que compartilham o mesmo objetivo. Em vez de atacarem uns aos outros, eles se uniram e suas presas nuas são usadas apenas contra humanos. Não é apenas o Império Green River que está sendo atacado. Esses monstros estão invadindo simultaneamente o Império Coldwood, no norte, e o Principado de R.O., no oeste. Os caminhos que levam às outras regiões são estreitos, portanto não serão tão afetados pelos monstros. No entanto, há um caminho enorme conhecido como Grand Snake Canyon, e os monstros desse cânion estão concentrando seus ataques no estado de Perica. O mais estranho é que os monstros não estão atacando o sul das grandes planícies, onde vivem as tribos nativas. É como se o sul tivesse algo que estivesse impedindo os monstros de se aproximarem deles. Há suspeitas de que o sul seja responsável pelo que está fazendo com que os monstros ajam de forma estranha nas grandes planícies. No entanto, nenhum soldado pôde ir até lá para investigar, pois há monstros bloqueando o cânion. Ian esfrega o queixo diante de todas essas informações. Tudo isso é novo para ele. Em sua vida anterior, não houve nenhuma mudança inesperada nas grandes planícies. Os ataques de monstros que vinham das grandes planícies eram bastante comuns, mas nunca chegavam a esse ponto. Pelo que parece que a melhor coisa a fazer seria visitar primeiro as tribos nativas do sul. Felian concorda. Há um rei xamã lá que pode saber algo sobre as mudanças inesperadas que estão acontecendo. O plano está pronto e o cavaleiro olha para o castelo depois de um longo dia. Ian olha fixamente para ela, pensando nas grandes planícies e em como elas eram em sua vida anterior. Ainda deve haver um item no qual ele está interessado: o cajado das grandes planícies. Esse artefato foi dado ao rei xamã que lidera os nativos. Ian gostou muito desse cajado, pois cajados feitos de madeira de bétula são muito raros. Em sua vida anterior, quando os monstros das planícies ficaram fora de controle, o Império do Rio Verde, o Império Coldwood e o Principado de Ru uniram forças para subjugar os monstros das grandes planícies. A maioria dos monstros foi exterminada e os ricos recursos das grandes planícies foram compartilhados entre os três. E nesse processo, o rei xamã desapareceu e seus nativos se tornaram servos. Toda essa loucura que está acontecendo agora nunca aconteceu. Parece que, desde que Ian voltou ao passado, estão ocorrendo diferenças na linha do tempo. As mudanças inesperadas nas grandes planícies são uma dessas coisas. Ian teme que isso possa ter algo a ver com ele. No dia seguinte, ele se prepara para partir. Em 10 dias, o gelo derreterá e ele pretende encontrar a causa e a solução para essa situação até lá. Se ele não estiver de volta em 10 dias, isso provavelmente significará que algo deu errado. No entanto, o Lord Cullion está confiante de que ele voltará e deseja que ele tenha boa sorte. As planícies são secas e desoladas, e os sons do vento são os únicos amigos que fazem companhia ao nosso protagonista. Ele olha para a distância, pensando que aqui está estranhamente calmo. Em comparação com as hordas de monstros do norte, ele não encontrou um único enquanto atravessava o sul. Ele se pergunta se esse lugar é realmente a causa de todos os problemas. Ele avança pela areia seca e pela sujeira até encontrar um grupo de nativos, sem camisa, com tatuagens vermelhas e lanças longas. Eles imediatamente confrontam Ian, exigindo saber por que ele está aqui e quem é ele. Ian permanece calmo e levanta as mãos no ar de forma não ameaçadora. Ele não é um inimigo. É um mágico do Império de Green River. Os homens querem saber como ele é capaz de falar a língua deles. No entanto, não há tempo para explicar. Ian está aqui apenas para se encontrar com o rei xamã. Ao ouvir isso, os homens ficam sem palavras. Você realmente acabou de dizer o que eles acham que ele disse? O rei xamã é a versão nativa do mestre da torre. Todos os nativos nascem com um coração de mana e um cérebro de mana. No entanto, a maneira como eles controlam a mana é mais básica. Por isso são rotulados como xamãs em vez de mágicos. O rei xamã é o líder desse povo, o maior em suas fileiras. Vendo que os homens não estão se movendo, Ian continua explicando sua chegada. Ele veio para discutir a situação dos monstros no sul. O rei xamã já deve estar ciente do que está acontecendo,
Então ele só quer falar com ele. Os homens apontam violentamente suas lanças para o nosso protagonista. Como um cão do Império ousa agir de forma tão arrogante? De forma alguma o rei Xamã se encontraria com alguém como você. Eles ameaçam Yan, dizendo para ele voltar para o Império. Mais uma palavra de sua boca e eles o sacrificarão aos espíritos das grandes planícies. Impaciente, Yan estreita os olhos. Será que ele realmente se parece com alguém que vai embora só porque lhe mandaram? Um dos homens avança com sua lança na mão, pronto para cumprir suas ameaças. Yan apenas usa suas habilidades mágicas para criar uma espada de gelo. Usando essa espada, ele golpeia a ponta da lança, cortando-a. Ela cai no chão e o homem fica segurando seu bastão que não é mais capaz de ferir ninguém. Com sua espada de gelo erguida, Yan começa a fazer ameaças, exigindo que o levem até o rei ou suas cabeças serão as próximas. Enquanto ele diz isso, alguém o chama e dá um passo à frente. A voz pergunta por que uma pessoa do Império está aqui. Yan o reconhece imediatamente. Ele tem uma longa barba trançada e uma cabeça careca. O cajado de madeira de Bétoro está em sua mão e é mais alto do que ele. Ele é o rei Xamã. Yan não perde tempo e começa a interrogá-lo imediatamente. Os monstros das grandes planícies estão agora invadindo outros impérios, mas nenhum monstro pode ser encontrado no sul. Ele esperava que o rei soubesse o motivo pelo qual os monstros estão atacando apenas o norte. Monstros que invadem fronteiras acontecem com frequência e o rei Xamã diz que não tem ideia de por que isso está acontecendo. No entanto, Yan sabe que ele está mentindo. Seus olhos estão azuis brilhantes e ele está usando magia de interrogação, informando ao rei que suas mentiras não funcionarão contra ele. Ele pede para saber a verdade sobre o que está acontecendo. Os nativos não estão satisfeitos com a arrogância de nosso protagonista. Eles se preparam para atacar novamente até que o rei os impede levantando a mão. Ele tinha ouvido falar que os magos do Império conheciam uma magia capaz de detectar mentiras, mas é realmente impressionante testemunhar isso pessoalmente. Yan mantém o foco no rei, prestando atenção a todos os seus movimentos e a sua frequência cardíaca para detectar sua honestidade. Sabendo que é inútil mentir, o rei Xamã começa a contar a verdade. Há vários anos, houve uma profecia de que as outrora belas planícies se transformariam em um mar de chamas e uma luz dourada tingiria a terra de vermelho. Os clãs que viveram nessas terras por milhares de anos serão então dispersos e transformados em servo. Yan ouve atentamente essa profecia, e o rei continua. Os nativos sabem que são impotentes e têm plena consciência de que seus clãs serão destruídos se houver uma guerra. Mas eles não podem simplesmente não fazer nada e rezar para que a profecia não se concretize. Um dia, uma senhora os encontrou. Ela imbuiu sua magia no cajado do rei Xamã, compartilhando seu poder com eles e depois desaparecendo. O rei bate 2 vezes com o cajado no chão, como se estivesse invocando algo. De repente, um cenário de chamas enterra os aviões e prende Yan em seu interior. O rei Xamã revela que a mulher que os visitou também lhes disse uma última coisa. Se um estrangeiro vier para cá, ele não poderá sair vivo. Os poderes do cajado reanimaram um grupo de mortos-vivos e eles começaram a sair do chão. Eles se alinham atrás do rei e aguardam suas ordens. Com as chamas ainda rondando a área circundante, o rei pede desculpas a Yan, mas ele vai morrer aqui. Agora está tudo um pouco mais claro para Yan. O bastão deve estar imbuído de magia negra. Ele achava que a magia negra havia deixado de existir há 300 anos, depois de ter sido proibida. E pensar que essa linha do tempo poderia ter se desviado tanto do curso. Os nativos o subestimaram muito. Ele não pretende morrer sem lutar, mesmo que tenha que arrancá-la de suas mãos. Ele pegará o cajado do rei. O rei não se sente ameaçado com todos os mortos-vivos que o apoiam. Ele zomba do nosso protagonista, dizendo que ele pode tentar, mas acabará fracassando. Yan prepara sua magia. A luz azul envolve seu corpo e eclipsa as chamas. O rei Xamã com certeza vai se arrepender de suas ações. A cena volta para Pirirk State e o gelo quase derreteu no cânion. 10 dias se passaram desde que nosso protagonista partiu para as grandes planícies e ele ainda não voltou. O bloco de gelo está prestes a se transformar em água e o cânion logo se abrirá. Lord Culion se volta para um de seus homens. É hora de eles se prepararem para a batalha. Todas as tropas e catapultas devem estar prontas. O homem abaixa a cabeça e faz o que seu líder manda. No entanto, ele está nervoso e uma gota de suor desliza por sua face. Kelion bate sua espada no chão e fecha os olhos, fazendo um discurso motivacional para si mesmo. Ele pode deter os orcs. Ele protegerá a terra de seu povo. E, para isso, ele precisa se tornar o escudo mais forte do Império. Lord Culion olha para o cânion enquanto o gelo desaparece. Os soldados atrás dele preparam as catapultas para uso imediato. No entanto,
O que eles veem emergindo do cânion é o nosso protagonista. Ele atravessa a névoa e a neblina enquanto aperta seu peito com força. Os olhos do ruivo se iluminam e ele chama por Ian, feliz por ele estar vivo e de volta. Ian está em mau estado, imbuído de magia negra. Ele cambaleia para frente e só consegue dizer uma coisa antes de desmaiar, avisando os homens para nunca tocarem no cajado. Ele cai no chão e sua visão se transforma em escuridão. Seus olhos se abrem em algum momento no futuro. A luz do sol entra por uma janela circular e ele percebe o ambiente ao seu redor. Ele reconhece esse lugar como Yongju-seung. Uma bandagem está enrolada em seu peito e ele está deitado em uma cama grande. Inclinado para cima, ele segura a cabeça que está latejando. A primeira coisa que lhe passa pela cabeça é o cajado e o que aconteceu com ele. O Sr. Kallen entra no quarto vestindo um grande manto de pele. Ele fica feliz ao ver que nosso protagonista finalmente acordou. Ele ficou inconsciente por 3 dias inteiros. Eles começam a se aproximar perguntando como Ian está se sentindo. O médico disse que ele não deveria estar se mexendo ainda, mas Ian se sente e quer saber onde está a equipe que o acompanhou. Lord Kulion informa que alguns magos o colocaram dentro de uma caixa. Dizem que é uma caixa de armazenamento feita com um princípio semelhante ao de uma prisão de mana. Ian se aproxima dessa caixa que brilha em azul. Ele fica feliz em saber que eles lidaram bem com ela e está prestes a retirá-la novamente. Kulion e o homem ao seu lado parecem preocupados com o estado de Ian. O médico lhes disse que sua mana e energia estavam esgotadas e que, se ele tivesse chegado um segundo depois, sua vida estaria em perigo. Kulion sabe que é falta de educação incomodar alguém que ainda está se recuperando, mas ele precisa saber o que exatamente colocou Ian em tal perigo. Ian segura o bastão em suas mãos, explicando que esse bastão é a causa da mudança normal nos aviões. Ela está imbuída de feitiços de magia negra e o rei xamã usou essa magia negra junto com a magia ilusória para controlar os monstros. Essa informação choca Kallen. Ele tinha a impressão de que a magia negra havia desaparecido há 300 anos. Apesar de ter recuperado o cajado, Ian não conseguiu descobrir quem é exatamente o autor de tudo isso. Eles não têm ideia de quem originalmente imbuiu o cajado. Depois que o rei xamã morreu, toda a magia negra e a magia ilusória foram dissipadas. Graças a isso, foi extremamente difícil para ele voltar com o bastão em mãos. Kallen está curioso para saber por que Ian não destruiu ou jogou fora o cajado. Ian sorri ao olhar para o cajado. Ele levanta a mão e começa a usar magia nele. A razão pela qual ele não o deixou para trás é porque gosta dele. O Bru realmente arriscou toda a sua vida só porque gostou da aparência de um bastão glorificado. Com o aceno de sua mão, Ian consegue apagar todas as técnicas de magia negra com as quais o bastão estava imbuído. De repente, ele sente uma dor aguda no peito que o faz deixar o cajado cair no chão. Ele aperta o coração e cerra os dentes. Seu mundo gira e sua visão desaparece. A ruiva corre para ajudar. Algo está acontecendo com o coração de mana de Ian. Por fim, a dor diminui. Entretanto, ao olhar para baixo, seu peito está coberto de sangue e parte dele começou a sair de sua boca. Kellyanne grita para o médico, achando que está acontecendo algum tipo de emergência. No entanto, Ian está bem e isso foi apenas algo chamado de shed. É algo que acontece quando o coração de mana de alguém que não cresceu o suficiente passa para uma nova classe. Parece doloroso, mas não há motivo para preocupação. Isso deve significar que Ian subiu de nível, passando de um mestre de 5ª classe para um de 6ª classe. Ele sente uma enorme quantidade de mana que parece diferente da que tinha anteriormente. Sua boca se transforma em um sorriso sutil. Finalmente, aconteceu. Kallen está aliviado, mas ainda acha que é melhor deixar o médico dar uma olhada. Por precaução, ele também tem algo que precisa entregar ao nosso protagonista. 3 dias após a partida de Ian para as Grandes Planícies, ele recebeu uma carta da Torre de Marfim. Eles foram instruídos a entregá-la a ele assim que a missão terminasse. Mas como Ian acabou de recuperar a consciência, eles só puderam entregá-la agora. Ian pega a carta, que tem a forma de um globo mágico azul, e se pergunta o que poderia ser. Mas isso não é tudo. E há mais uma coisa que Kulion precisa lhe entregar. É uma carta que veio diretamente do Imperador por meio de um cavaleiro. Kulion recebeu instruções estritas para entregá-la pessoalmente. O Imperador não enviou essa mensagem pela Torre de Marfim, mas usou um cavaleiro e uma carta de papel. Usar um método que pode atrasar a entrega, com uma grande possibilidade de que ela nem chegue, é incomum. Ian acha que ela pode conter informações que o Imperador não quer que a Torre de Marfim descubra. Ele decide ler a mensagem da Torre de Marfim primeiro. Pega a esfera azul e dá uma olhada no texto que aparece. Ela diz:
Ouça este mágico de alto nível, Ian Page. Como o conteúdo desta carta pode afetar sua missão atual? Pedimos que ela seja entregue a você após o término da missão. Essa foi uma decisão inevitável que foi tomada. Espero que entenda a nossa situação. Houve uma pequena comoção em sua casa e uma pessoa desconhecida e suspeita invadiu sua mansão. Mas conseguimos manter sua família e seus bens em segurança mobilizando as tropas imperiais. A leitura dessa carta faz com que Ian comece a se preocupar com sua mãe, imaginando quem poderia estar invadindo sua mansão. Ela continua lendo. Atualmente, a família imperial e a Torre de Marfim estão fornecendo proteção para garantir a segurança da família de Ian. Essa carta acaba de ser enviada para informá-lo de que não há motivo para se preocupar. A carta termina que Ian não está feliz com isso. Por que a Torre de Marfim lhe enviaria uma carta tão preocupante e depois esperaria que ele não ficasse preocupado? O mestre da Torre Herbert deve estar tramando alguma coisa. Antes de tirar conclusões precipitadas, Ian decide ler a carta de papel do imperador. Ela diz: para meu querido mago Ian Page, se esta carta chegar a você em segurança, significa que eu e meu filho ainda não estamos sem sorte. Agradecemos a deusa da sorte e gostaria de lhe fazer um pedido. O tratado que será feito pelos 3 países com relação à subjugação de monstros na parte leste das grandes planícies ocorrerá na cidade livre chamada Demeidera. O príncipe herdeiro Aiden, o 5º príncipe Rainar, o mestre da Torre de Marfim Herbert e o grande general do Império Duncan foram todos selecionados para fazer parte da delegação. No momento em que você estiver lendo isto, a delegação já deverá ter iniciado sua marcha em direção a Demeidera. Na delegação desta vez, não há ninguém que esteja do lado do príncipe herdeiro. Portanto, estou fazendo um pedido a você, Ian Page, um amigo do príncipe herdeiro. Por favor, dirija-se a Demeidera e apoie o príncipe herdeiro. Convidarei sua preciosa família para o Palácio Imperial e prometo conceder a eles a maior proteção possível. Ian termina de ler a carta do imperador. Ele não esperava que o tratado entre os impérios já estivesse acontecendo. Em sua vida anterior, isso não deveria acontecer por mais 3 anos. O Tratado de Demeidera foi o primeiro estágio em que o príncipe Rainar começou a lutar pela sucessão do trono, e também foi o início da queda do príncipe Raiden. Rainar demonstra uma diplomacia excepcional durante esse tratado e até consegue que o Império de Green River fique em uma posição vantajosa. Por causa disso, os nobres e os plebeus reconhecem as habilidades de Rainar. É também a parte crucial da história em que o público percebe o quanto o príncipe Raiden é incompetente quando se trata de assuntos políticos. Ao pensar nas 2 cartas que recebeu, Ian percebe que algo está errado. Tudo está acontecendo de forma muito diferente do que acontecia em sua vida anterior. A mudança nas grandes planícies que fez com que os monstros se agrupassem e atacassem. O rei xamã que recebeu feitiços de magia negra de uma mulher desconhecida. E o tratado dos 3 países que está acontecendo 3 anos antes do previsto. Ian não consegue deixar de pensar que tudo isso está relacionado ao mestre da torre de alguma forma. Ele também acha que a pessoa suspeita que Herbert disse ter invadido sua mansão pode ser apenas uma distração. É possível que a Torre de Marfim tenha descoberto seu segredo. Normalmente, ele estaria mais preocupado com uma possibilidade como essa, mas ocorreu algo que ninguém esperava. O coração de mana de Ian subiu de nível e agora ele tem acesso à magia de 6ª classe que só pode ser usada por um mago de 6ª classe. Magia que nem mesmo o mestre da torre poderia esperar. Magia que não foi registrada em nenhum lugar do mundo. Ele se volta para Kalia, que ainda está na sala. O irmão realmente ficou ali no canto enquanto lia 2 cartas. Ele pergunta ao ruivo se ele pode lhe fazer um favor com um sorriso no rosto, como se tivesse um plano. A cena corta para Demeidera, a cidade onde está ocorrendo o tratado dos 3 países. O príncipe Iden está de braços cruzados. Ele está frustrado e quer pedir a Ian que vá embora. O capitão dos cavaleiros, Oliver, pede ao príncipe que não haja de forma tão descarada. Ele está aqui para representar o Império nessa reunião. O príncipe Hayden sabe disso, mas ainda tem uma sensação desconfortável. Ele olha para seu irmão Rainar. Todos de seu império, inclusive o mestre da torre, estão apoiando. Hayden não gosta do rumo que isso está tomando e preferiria que nosso protagonista estivesse ao seu lado em um momento como esse. Atrás de Rainar está Herbert, o mestre da torre, que parece bastante feliz com a situação. Ele planejou esse dia por muito tempo. A carta que ele enviou a Ian era um truque. E ele sabe que nosso protagonista provavelmente está voltando para sua mansão agora para ver como está sua família. Com ele fora do caminho, Rainar poderá brilhar nessa negociação e, sem dúvida, ganhará o favor do público. De repente, uma multidão começa a se formar. Eles apontam para o céu e percebem algo voando em sua direção. Eles acham que é um pássaro. Aiden também olha para cima,
mas sabe que não deve presumir que se trata de um pássaro. É Ian que chegou com seu manto voador. Ele aterrissa no chão e pede desculpas ao príncipe Aiden por ter se atrasado. O príncipe Rainar olha para ele em choque, assim como Herbert. Eles não conseguem acreditar que Ian escolheu vir aqui e apoiar o príncipe Aiden, em vez de voltar para casa e ver como está sua família. Enquanto isso, no Palácio Imperial do Imperador, Douglas está incrivelmente entediado. Todos estão sendo mantidos dentro dessa sala para sua segurança e ele não pode sair para ir à academia nem encontrar os amigos. Seu pai, Letio, diz a ele para suportar a situação por mais algum tempo. Eles deveriam apenas agradecer por terem permissão para ficar no Palácio Imperial em um momento como esse. Foi um alívio o fato de os Cavaleiros Imperiais terem conseguido capturar o intruso na mansão, e todos saíram ilesos. A mãe de Ian, Vanessa, também está aqui, e Letio garante a todos que eles estão bem. Afinal de contas, o Palácio do Imperador é o lugar mais seguro da Terra. Ele sabe que a Torre de Marfim enviou uma carta para Ian e suspeita que ele chegará a qualquer momento e entrará pela porta. Assim que diz isso, ele ouve alguém se aproximando e as portas se abrem com força. É o Ian que chegou para ver sua família. De alguma forma, ele está atualmente em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele sabe que todos devem estar preocupados, mas agora podem relaxar. Ele está aqui para proteger todos eles. Temos um flashback do dia anterior a tudo isso, de volta a Pyrrhic Estate com Lord Culeon, quando nosso protagonista se aproximou dele pedindo um favor. Como Ian salvou Culeon e seu território, ele fica feliz em fazer qualquer favor que Ian queira. Nesse caso, Ian pede ao Senhor que o proteja por enquanto. Ele está prestes a usar uma magia que o deixará em um estado de transe. Caso algo aconteça, ele pede ao Senhor que envie magos para injetar mana em seu cérebro. Isso o fará acordar novamente. Ele fará uso de seus novos poderes como mágico de 6ª classe. Ninguém jamais alcançou a 6ª classe antes. Portanto, há pouquíssimos registros disso. Em sua vida anterior, Ian tinha de criar seus próprios feitiços ou procurar feitiços pouco a pouco usando documentos antigos desconhecidos. Ele acena com a mão à sua frente e aparece um círculo que brilha em azul. Desse círculo, surgem 2 versões de Ian, e seu corpo original cai nos braços de Lord Culeon. Esse feitiço é conhecido como Puppet Play, jogo de marionetes, uma magia que só pode ser usada por magos de 6ª classe ou superior. O corpo original se torna um marionetista e entra em transe, enquanto são criados 2 corpos de marionetes que podem se mover livremente e usar uma magia de 5ª classe bastante poderosa. Lord Culeon está segurando o corpo do nosso protagonista, incapaz de acreditar no que seus olhos estão vendo. 2 outras versões de Ian estão bem na frente dele. Elas se viram e olham em sua direção, dizendo que confiam que ele cuidará de seu corpo original. Enquanto isso, em Demeidra, o príncipe Aiden está muito feliz com o fato de Ian ter vindo até aqui para buscá-lo. Ele acha que seus corações devem ter se alinhado, já que ele desejava isso. Com seu longo manto e cabelos grisalhos, Herbert logo se aproxima dos 2. Ele soube da missão de Ian nas planícies e que foi tão difícil que ele desmaiou. Ele realmente é um tesouro para o Império. No entanto, Herbert não esperava vê-lo aqui e pensou que ele havia enviado uma carta dizendo para ele voltar à Torre de Marfim para ver sua família e descansar. Ian recebeu essa carta depois de concluir sua missão. No entanto, ele explica que também recebeu uma ordem imperial para se juntar à delegação e ajudar o príncipe Aiden imediatamente. Ele a retira e a mostra para o mestre da torre, que não está feliz com o que está vendo, embora não demonstre isso. Ele encerra a ordem imperial explicando que é impossível que Ian participe quando ela já está em andamento. Aiden grita incrédulo, pois não há como ele desobedecer às ordens de seu pai, o imperador. No entanto, esse é um assunto que diz respeito à confiança entre os 3 países. O número de pessoas e guarda-costas envolvidos já foi definido e não pode ser alterado. Esses números foram negociados anteriormente, e o fato de o Império do Rio Verde acrescentar apenas um mago de alto escalão poderia causar problemas. Embora o imperador tenha ordenado isso, Herbert acha que ele entenderia por que isso não pode ser permitido. Ian sabe que o mestre da torre não está errado. Embora eles não estejam em guerra agora, há um histórico de conflitos entre os países. Foi preciso muita negociação e confiança para que os nobres de cada país se reunissem aqui hoje. Há um total de 3 magos de alto escalão que estão aqui atualmente, incluindo o mestre da torre. Se mais um fosse adicionado, especialmente um tão forte quanto Ian, o tratado seria um caos. Ian entende a preocupação do mestre da torre e essa é uma explicação razoável. Se ele realmente entende, Herbert diz que ele deve voltar agora. O fato de ele estar aqui na cidade pode causar problemas. Embora ele lamente que Ian tenha se dado ao trabalho de viajar até aqui, não há nada que possa ser feito. Antes de ir embora, Ian tem uma ideia. Certamente,
Se um dos magos de alto escalão desistisse de seu lugar na delegação, ele poderia tomar o lugar dele. O suor escorre pela bochecha de Herbert, que sabe que isso pode ser possível, mas tenta inventar algum tipo de desculpa na hora. Antes que ele possa fazer isso, um dos magos do alto escalão, chamado Ronan, fala, cedendo seu lugar ao nosso protagonista. Como cidadão do Império, ele não deseja desobedecer às ordens imperiais e sabe que, ao ceder seu lugar a Ian, estará ajudando tanto no tratado quanto no cumprimento das ordens do imperador. Ronan se dirige ao príncipe Hayden, pedindo permissão à sua alteza para fazer essa mudança. É claro que Hayden concorda e fica profundamente impressionado com a sinceridade e a lealdade de Ronan ao Império. Ronan receberá uma viagem segura de volta à Torre de Marfim. Ele se volta para Ian, confiando a ele sua posição na delegação e pedindo que ele cumpra essa missão sem falhas. Ian está grato e só pode agradecer ao seu sênior enquanto sorri amplamente. Ele se lembra do mágico de alto escalão Ronan de sua vida anterior. Ele era um dos poucos magos decentes. Embora fosse extremamente intransigente em todos os assuntos, ele fazia suas próprias escolhas e suas ações não se baseavam cegamente na lealdade à Torre de Marfim e a Herbert. Sua única preocupação era com suas próprias habilidades mágicas. Ian conseguiu facilmente conquistá-lo para o seu lado apenas ensinando-lhe alguns feitiços raros. Ronan abaixa a cabeça, preparando-se para sair. Um mago de alto escalão que não faz parte da delegação pode causar problemas. Afinal, foi o que o mestre da torre disse. Herbert só consegue rir sem jeito e não tem mais nada a dizer. Ele não consegue acreditar. Ele achava que Ian era apenas um garoto que não sabia de nada. Mas parece que ele já começou a influenciar os membros da Torre de Marfim. A sobrancelha de Herbert se franze. Ele não permitirá que um garoto como Ian estrague seus planos. Seus planos de dominar o Império de Green River e transformá-lo no Império da Torre de Marfim. Alguém que também está observando atentamente o nosso protagonista é o Príncipe Rhaenyar. Ele olha com uma expressão neutra. Pedras preciosas roxas estão em seu pescoço e não se sabe se ele está com raiva ou intrigado. Demidra é uma cidade neutra e livre que não se afilia a nenhum outro país. Por isso, ela atua como uma ponte diplomática entre os três países, o Império do Rio Verde, o Império de Coldwood e o Principado de Roi. Ela tem sido um símbolo de liberdade e neutralidade por mais de 100 anos. O prefeito atual é um homem chamado Emigolo. Ele usa um monóculo e um traje branco. Ele aponta para uma grande mansão. Cada país tem suas próprias mansões VIP individuais. Essa é a que será usada por Green River. E não muito longe dela há uma mansão separada onde o príncipe Hayden ficará hospedado. É uma mansão particular que foi fornecida para os convidados mais importantes. Hayden está impressionado. Ele se dirige ao mestre da torre perguntando se há mais alguma coisa programada para hoje. Não há e nada está programado até o dia da discussão do tratado. Por isso, Hayden diz a seus homens que todos podem ir descansar agora. Ele pede a Ian que o siga até um lugar reservado para que possam conversar. O príncipe Rhaenyar e Herbert os observam se afastando, e os dois decidem que também devem ter uma conversa particular sobre as coisas. Rhaenyar entra em uma sala e Herbert está logo atrás dele. Rhaenyar não culpa o mestre da torre pelo fato de Ian ter aparecido, pois eles fizeram o possível para mantê-lo afastado. No entanto, ele admite que está incomodado com o relacionamento próximo de Ian e Hayden. Herbert entende o ponto de vista dele, mas Rhaenyar não deve se preocupar. Ian pode ser capaz em termos de magia, mas essa próxima reunião requer habilidade política. Ele provavelmente nem conseguirá falar. É uma reunião diplomática importante entre os países, e não há boas ideias que um simples mágico como ele possa oferecer. Normalmente, os mágicos de alto escalão não passam de acessórios nessas discussões. Herbert garante a Rhaenyar que ele será o foco da atenção do público e que não será ofuscado por nossos protagonistas. Suspirando e fechando os olhos, Rhaenyar sabe que não há nada que ele possa fazer a respeito da situação. Ele já tentou inúmeras vezes fazer com que Ian Page ficasse do seu lado, mas Ian sempre o afastou e ficou do lado do príncipe Hayden. Rhaenyar tem certeza de que nosso protagonista causará grandes problemas para eles no futuro e confia que Herbert lidará com ele o mais rápido possível. Herbert abaixa a cabeça, dizendo a Rhaenyar para não se preocupar. Logo tudo sairá como planejado. Enquanto isso, Hayden está animado e se senta em uma cadeira em seu novo quarto. A vida noturna em Demetra é fabulosa e há apresentações de rua muito boas. Ele está ansioso pela diversão que terá. É claro que ele precisará usar um disfarce para não ser reconhecido. Ele está prestes a pedir a um criado que vá buscar algumas para ele. No entanto, ele percebe que Ian e o Capitão Oliver não parecem animados, e suas mentes parecem preocupadas com outra coisa. Ian,
em particular, tem uma expressão assustadora no rosto, incapaz de acreditar que Aiden esteja agindo dessa forma em um momento como esse. Ele explica a Aiden que está aqui para representar o Império Green River e que também é o sucessor do trono. Aiden também é a pessoa responsável pela negociação na discussão do tratado. Não há tempo para brincadeiras e ele deve começar a se preparar a partir deste ponto. Os sonhos de Aiden de sair e se divertir foram destruídos. Ele se volta para Oliver, esperando que ele diga alguma coisa. No entanto, Oliver apenas vira a cabeça para desviar o olhar, sabendo que nosso protagonista está certo e que o príncipe tem trabalho a fazer. Ele será o primeiro a falar e, se não conseguir dizer nada substancial, a vez de falar será passada para o príncipe Rhaenyra. Se isso acontecer, então Rhaenyra assumirá a liderança principal na discussão do tratado. Aiden não quer que isso aconteça, mas também não tem ideia do que dizer. Todos falarão sobre força militar, commodities e distribuição de terras. Ele não só não sabe muito sobre isso, como também não há muitas pessoas do seu lado para ajudá-lo. Todos eles estão com seu irmão Rhaenyra. Aiden acha que, em vez de se humilhar dizendo algo, seria melhor se ele ficasse calado. Ian está desapontado. Parece que Aiden sempre esteve acostumado a simplesmente desistir e fugir da realidade. Desta vez, isso não vai acontecer. O príncipe Aiden é a maior peça de xadrez de nosso protagonista, um papel que ele pode usar para causar grande desespero em seu inimigo Rhaenyra, que o traiu em sua vida anterior. Ian estala os dedos e os papéis começam a voar pela sala. Aiden deve ser o líder da discussão do tratado. O imperador encarregou Ian de apoiar o príncipe, dando-lhe ordens específicas para não permitir que Rhaenyra roube a cena e para ajudar Aiden a assumir o controle de todas as discussões, garantindo que ele saiba como responder e reagir adequadamente. Usando magia, ele começa a escrever nos papéis no ar e fecha as portas da sala, trancando-as. De agora até o dia da discussão do tratado, ele vai se certificar de que Aiden fique dentro de casa e memorize todas essas linhas, não importa o que aconteça. Uma semana se passa e agora é o dia da discussão do tratado dos 3 países. Rhaenyra e o mestre da torre estão a caminho, discutindo Aiden. Eles não o viram sair de sua mansão durante toda a semana. Herbert ficou curioso com isso e colocou vigilância na mansão. No entanto, nada aconteceu, e só de vez em quando Aiden saía para o jardim, parecendo cansado. A conversa é interrompida quando eles avistam a pessoa sobre a qual estão conversando. Os 2 irmãos ficam de frente um para o outro e a rivalidade aumenta. Rhaenyra pergunta se seu irmão dormiu bem na noite passada, ao que Aiden informa que sim. A tensão aumenta e os 2 irmãos falam muito pouco um com o outro. Eles passam se preparando para o difícil dia que está por vir. Aiden cerra o punho e treme, e nosso protagonista percebe seu desconforto. Ele lhe diz para não se preocupar, pois já fez tudo o que podia na semana passada para se preparar. O principal líder da discussão com certeza será ele. Isso dá a Aiden um pouco de confiança. Ele sabe que se esforçou muito e que seu irmão não tomará seu lugar. A pessoa encarregada de arbitrar a discussão do tratado é o prefeito, N. Golo. A partir de agora, todos os detalhes discutidos serão registrados, e ele supervisionará tudo. Com todos sentados ao redor de uma mesa circular, eles se preparam para começar. Um representante do Principado de R.O. fala primeiro. Seu nome é Maxwell. Como a estrada que leva à sua terra é estreita e perigosa, é difícil para eles obter tropas e suprimentos. Eles esperam conseguir magos e cavaleiros de elite em vez de soldados de infantaria, e dinheiro em vez de mercadorias. De fato, eles já chegaram a um acordo com o Império Coldwood sobre isso. No entanto, eles estão preparados para discutir o assunto mais a fundo se o Império de Green River tiver alguma objeção. Ian olha para o príncipe, sabendo que eles praticaram esse tópico na semana anterior. Aiden se prepara para responder, mas Rhaenyra olha para ele com um sorriso presunçoso, como se já estivesse suspeitando do fracasso do irmão. Ele limpa a garganta e se prepara para assumir a discussão. No entanto, Aiden fala, informando a mesa que, em relação a questões militares, a pessoa que responderá a essas perguntas é o grande general do Império, Duncan. Rhaenyra não estava esperando que ele dissesse algo assim, e Aiden continua, ordenando que Duncan responda à pergunta do Principado de Rose. Duncan está vestindo um uniforme militar elegante, com cabelos grisalhos e barba por fazer. Assim como lhe foi ordenado, ele começa a dar sua opinião sobre a situação. Ian tem um sorriso no rosto enquanto olha para o chão. Parece que a discussão teve um bom começo. Eles só precisam continuar assim. A conversa continua por um tempo, com o príncipe Aiden assumindo a liderança. Com o apoio de nosso protagonista atrás dele, é como se ele pudesse enfrentar o mundo. Durante toda a discussão, Rhaenyra está de braços cruzados e parece irritado. Ele não conseguiu dizer uma palavra e as coisas não saíram como planejado para ele. O sol brilha através de uma grande janela, iluminando a sala das elites que estão brigando. Depois de uma longa conversa,
começa a se pôr e o céu azul brilhante se transforma em um laranja sombrio. Ian sabe que as coisas estão prestes a chegar ao fim. Até agora, não houve problemas. O príncipe do Império Coldwood, chamado Hector, começa a falar. Eles não conseguem dividir as terras dos 3 países de forma justa. Não houve muito planejamento e as fronteiras são muito próximas umas das outras. Além disso, a qualidade dos recursos naturais varia em cada terra. Alguém pode conseguir um pedaço de terra rico e tirar a sorte grande, enquanto outra pessoa pode conseguir um pedaço de terra sem nada abaixo da superfície. Algo assim não é justo e pode levar à inveja ou até mesmo causar uma guerra. Esse é o tópico mais importante da discussão e nosso protagonista sabe disso. A negociação sobre a divisão das terras e dos recursos naturais. O príncipe Hector afirma que o Império Coldwood não quer problemas e que ficaria feliz em manter a paz pelos próximos 10.000 anos, desde que recebesse um bom acordo. O Principado de Roy começa a murmurar entre si, segurando pedaços de papel e cruzando os braços. O príncipe Rhaenyra olha para o mestre da torre como se quisesse aprovação para falar. Herbert acena com a cabeça em sua direção. Isso lhe dá confiança para levantar a mão, querendo compartilhar sua humilde opinião com a mesa. No entanto, Hayden bate as mãos no chão, criando um som alto que se sobrepõe às palavras do irmão. Isso chama a atenção de todos os outros países que olham em sua direção. O príncipe Hayden se levanta, afirmando que sabe exatamente o método que eles podem usar para dividir a terra. Isso não pode dar errado. Rhaenyra baixa a mão timidamente ao fundo, perguntando-se como seu irmão se tornou tão competente quando se trata de assuntos políticos. Hayden continua, falando de um novo tipo de magia que aparentemente foi desenvolvido pela Torre de Marfim, com a capacidade de detectar e quantificar aproximadamente a quantidade de minerais enterrados em uma determinada área. Rhaenyra e Herbert viram a cabeça na direção dele, perguntando-se como ele poderia saber dessas informações. Hayden apresenta Ian a todos na mesa, o mais jovem mágico de alto escalão do Império, aquele que criou essa magia. Uma onda de aflição toma conta do rosto do mestre da torre, ao perceber que nosso protagonista, de alguma forma, teve a mesma ideia que ele. Ele olha para Ian com desdém, tentando pensar em como ele poderia ter previsto que um tópico como esse seria um problema, e como ele poderia ter encontrado a solução perfeita. O príncipe Eden ainda está conversando com todos. Eles estão pensando em usar essa magia de detecção para criar uma espécie de mapa de recursos para ver a qualidade da terra. Usando esse mapa completo, eles poderão dividir as grandes planícies em vários lotes de terra, e cada país receberá sua parte justa. Ele tem certeza de que os limites provavelmente serão confusos, mas, de qualquer forma, a terra será cultivada e minerada por dezenas de anos. Essa é a melhor solução que eles têm. Rhaenyra também está olhando para Ian com desdém, com os punhos cerrados e o olhar estreito. Ian pode vê-lo encarando e simplesmente olha de volta para ele, com um leve sorriso no rosto, sabendo que ele arruinou todos os planos de Rhaenyra hoje. A discussão termina aqui, por enquanto, com a proposta de Hayden para a criação de um mapa de recursos. Todos saem da sala onde ficaram presos esse tempo todo. A primeira coisa que Hayden faz é procurar o Capitão Oliver, orgulhoso de si mesmo por ter sido capaz de manter o controle da reunião como orador principal. Ele gostaria que Oliver estivesse lá para ver os rostos amargurados de Rhaenyra e do mestre da torre. Oliver está feliz por tudo ter corrido bem. Os dois se preparam para sair para tomar um drink e passear pela cidade para comemorar. Eles se voltam para Ian e pedem que ele vá com eles. Ian aceita a oferta, algo que eles não esperavam. Eles ficam felizes porque é assim que deve ser. Ian será um adulto em breve, portanto, deve aceitar as bebidas que lhe são concedidas. Eden não parou de sorrir desde que saiu da discussão. Ele mal pode esperar para ensinar Ian a beber. Seu sorriso se desvanece quando Rhaenyra chama seu nome e se aproxima por trás. Todos se viram para encará-lo. Rhaenyra demonstra respeito, abaixando a cabeça. Ele ficou impressionado com o desempenho de seu irmão mais velho hoje e aprendeu muito com ele. Eden não estava esperando um elogio desses. Ele está feliz por seu irmão ter aprendido com ele. Ele deve continuar melhorando e se desenvolvendo. E se precisar de conselhos, pode pedir a qualquer momento. Depois que Rhaenyra se afasta, deixando Hayden, Oliver e Ian, Hayden se vira para olhar para seus dois amigos. Hoje foi realmente o melhor dia de sua vida. Ele mal pode esperar para sair e comemorar, já que ficou trancado na mansão a semana toda. Ele ordena a Oliver que não seja tão duro e que deixe seu cabelo solto. E ele ordena que Ian aceite qualquer bebida que ele ofereça. Parece que todos estão prontos para se divertir quando, de repente, as mãos de Ian começam a brilhar em azul. Todos olham para ele, perguntando-se o que está acontecendo, incluindo Rhaenyra e o mestre da torre Herbert. Parece que esse é o limite do feitiço de marionete de Ian e seu clone está desaparecendo. Ele pede desculpas ao príncipe,
mas terá que tomar aquele drink em outra ocasião no Castelo Imperial. Ele diz que explicará tudo a Aiden mais tarde e desaparece. Aiden fica confuso quando ele desaparece de sua frente. Ao ver isso, Herbert entende tudo agora. Ele segura seu cajado com força. Era um clone o tempo todo. Rhaenyra parece perplexo, pensando que era impossível a existência de clones. Foi por isso que ele veio para a discussão do tratado em vez de verificar sua família. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Herbert percebe que foi enganado. Por um momento, ele parece irritado, até que um leve sorriso aparece em seu rosto e o som de sua risada sinistra percorre o ar. A cena volta para a propriedade Pirihik, onde o corpo original do nosso protagonista está deitado. O Lord Calion está observando atentamente, certificando-se de que ele está seguro e bem. Ele ainda não acordou e está nesse estado de sonho há dias. Pode-se ver em seu corpo que ele está enfraquecendo lentamente. Calion se lembra de Anne dizendo que, se houvesse algum problema, ele deveria injetar mana em seu cérebro para acordá-lo. Ele se levanta de seu assento, pensando que provavelmente é melhor chamar os mágicos para acordá-lo à força. No momento em que ele está prestes a fazer isso, Ian recupera a consciência. Portanto, agora não há necessidade de fazer isso. Calion olha para Ian, querendo saber se ele não está se sentindo bem depois de ficar em tal estado por tanto tempo. Ian está tendo alguns problemas no momento. Sua cabeça está doendo e ele não consegue se mexer. O mais importante é que seu estômago está faminto. Seus gemidos ecoam pela sala. Calion estava esperando o pior, mas o irmão só precisa de um lanche. Não demorou muito para que Ian se recuperasse e se preparasse para sua jornada de volta para casa. Calion quer que ele fique mais uma noite. Ele deve ao menos um banquete a Ian, já que ele é o salvador deles, mesmo que seja um banquete pequeno. Ian se recusa, e Calion não precisa retribuir, pois já fez o suficiente ao cuidar de seu corpo. Ele não se considera um salvador e estava apenas cumprindo seus deveres como um mago de alto escalão. Se ele não ajudasse, outro mágico teria simplesmente aparecido e feito exatamente a mesma coisa. Karen discorda. Se qualquer outro mágico tivesse vindo, eles teriam retornado à torre imediatamente depois de afastar os monstros e bloquear o cânion com gelo. É certo que Karen teve suas dúvidas quando se conheceram, achando difícil acreditar que alguém tão jovem seria capaz de lidar com os problemas das grandes planícies. No entanto, em apenas 10 dias, Ian foi capaz de fazer o que eles não conseguiram por anos. Está claro para ele que Ian possui um tipo especial de força que os outros não têm. Como ele não está aceitando um banquete, ele propõe que eles façam outra coisa antes de partir. Na primeira parte, Ian formou um pacto de 1000 anos com o Lord Marcos no território mogriano, afirmando que Ian é sempre bem-vindo no território mogriano e que eles lutarão ao seu lado, não importa o que aconteça. Que Leon gostaria de lhe oferecer um pacto semelhante. Sempre que ele quiser ir à propriedade de Pirihik, será bem-vindo. Não há honra maior do que ter o único mago de 6ª classe do Império como convidado. Kalia lhe diz que ele não se arrependerá, e que esse pacto será benéfico para ambas as partes. Ian fica um pouco surpreso com a oferta. Não é todo dia que alguém propõe um pacto de 1000 anos. Ele aceita a proposta com gratidão. Kalian fica feliz em ouvir isso e decide que eles devem fazer algo mais formal para marcar esse evento. Afinal, é um pacto de 1000 anos. Ele pega uma espada de um de seus homens. Enquanto a retira da bainha, ele avisa Ian que isso pode ser um pouco estranho, mas acabará rapidamente. Batendo a espada no chão e fechando os olhos, ele começa a recitar oficialmente o novo pacto, afirmando que sua família sempre receberá um mago de alto nível Ian Page a qualquer momento. Se ele precisar da força do território oriental, eles juram que sempre estarão ao seu lado. Isso é algo que continuará nas gerações atuais e futuras. Depois desse discurso, Kalian dá uma risadinha para si mesmo e fica corado. Ele se sente envergonhado por falar de maneira tão formal e não consegue se acostumar, não importa quantas vezes o faça. Ian fica grato e se despede de Lord Kalian e da propriedade Pirihik. Ele certamente passará por lá no futuro para fazer uso de seu novo pacto. Usando seu manto voador, ele dispara para o céu. Enquanto flutua no ar, ele olha para a paisagem. Grandes montanhas rochosas cobrem o chão. Passou pouco tempo, mas muitas coisas aconteceram. Ele também colocou as mãos em um novo e belo item, o cajado do rei xamã que ele está segurando em suas mãos. Ian ainda não tem ideia de quem era a mulher que visitou o rei xamã e imbuiu o cajado com magia. E ele não tem ideia de por que a magia negra, que desapareceu há 300 anos, de repente está sendo usada novamente. Parece que ele terá que investigar bastante quando voltar para casa. Quando ele chega à sua mansão, é recebido quase que imediatamente por sua mãe. Ela desce as escadas correndo, expressando quanto estava preocupada com o filho, especialmente quando o clone que ele enviou para checá-la de repente desapareceu na fumaça. Ao ver Ian, ela percebe que ele ficou muito mais magro e que o tamanho de seu rosto caiu quase pela metade. Isso a deixa muito chateada,
pois pensa que seu filho deve ter passado por um período muito difícil enquanto esteve fora para ficar tão magro. Ian a acalma. Ele se distraiu e só precisa comer um pouco mais para recuperar o peso que perdeu. Não é nada demais. Ele começa a tirar algo de seus bolsos para entregar a ela. É um comunicador de mana feito de uma bola de cristal de mana. Ele o mandou fazer especialmente na oficina. Ian tem o seu em seu cajado e, no futuro, se eles estiverem a uma distância suficientemente próxima, poderão se comunicar por meio dele. Ele pede desculpas por causar tanta preocupação à mãe e, de agora em diante, estará sempre ao lado dela. O momento saudável é arruinado quando Douglas irrompe na sala chamando Ian de chefe novamente. Ele bombardeia nosso protagonista com uma enxurrada de perguntas, querendo saber que tipo de magia ele usou para aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eram espelhos, clones ou algo semelhante? Ian diz a ele para ir mais devagar e fazer as perguntas uma de cada vez. Para simplificar, esse tipo de mágica só foi possível porque ele agora é um mágico de 6ª classe. Sua família está perplexa com essa informação, sabendo que isso deve significar que Ian é agora o mago de mais alta classificação no Império. Letio sabia que o nosso protagonista era extraordinário quando se conheceram, mas não tinha ideia de que era esse ponto. Ian não quer que eles o vejam como alguém tão superior, afirmando que nada mudou e que, portanto, eles devem tratá-lo como de costume. Nesse caso, Douglas está prestes a testar algumas poções novas que acabou de fazer no laboratório de pesquisa. Ele se pergunta se Ian gostaria de acompanhá-lo, mas ele não pode, terá que fazer isso em outra ocasião, pois agora já foi convidado para outro compromisso. Vestindo roupas mais casuais, ele sai de sua mansão e entra em uma espécie de pub. Com muitas pessoas sentadas se divertindo, ele é recebido pelo príncipe Iden, que revela que este é um banquete comemorativo que ele preparou para o nosso protagonista. Quando Ian foi convidado a usar suas roupas casuais, ele ficou curioso para saber a que tipo de banquete estava indo. Ele olha em volta um pouco surpreso com a cena. Lá dentro também estão Oliver e outro cavaleiro, ambos sem uniforme, bebendo em grandes xícaras de madeira. Uma dessas bebidas é jogada sobre a mesa para que Ian a beba. Ele olha para ela sem jeito. Aiden organizou esse banquete para comemorar a elevação de Ian a mago de 6ª classe. Ele comprou barris da melhor cerveja no Palácio Imperial especialmente para isso. Esse tipo de cerveja não pode ser encontrado facilmente no exterior. Ele pede a Ian que se divirta e beba. Ian parece um pouco hesitante. Ele nunca foi de beber muito em sua vida passada, pois era leal a Rhaenyra naquela época. Rhaenyra sempre dizia que a bebida tornava os pensamentos das pessoas mais embotados e fazia com que elas baixassem a guarda. Por esse motivo, ele evitava a bebida. Ele e Rhaenyra obviamente não são amigos nesta vida, então Ian pega o copo grande e o leva aos lábios, bebendo como se fosse um garoto de fraternidade. Ao terminar, ele bate o copo de volta na mesa e limpa o excesso da boca, surpreso com o gosto realmente bom. O príncipe Iden fica feliz em ouvir isso. Um sorriso alegre irradia em seu rosto, pois a vida está indo muito bem para ele nos últimos dias. Alguns homens no bar o chamam, pedindo que o príncipe vá até lá e conte a eles tudo sobre a bem-sucedida discussão do tratado em Demidora. Ele se levanta de seu assento e atende ao pedido, preparando-se para se gabar de suas habilidades políticas. Ele se aproxima dos homens, deixando Ian sentado sozinho. O irmão realmente foi abandonado em sua própria comemoração. Felizmente, ele é abordado por Oliver, que lhe oferece um refil. Como essa é a primeira vez que o protagonista bebe, ele o adverte para não exagerar. Ele brinca, afinal, se Ian ficar bêbado demais e as coisas derem errado, ele pode acidentalmente disparar um míssil mágico e matar todo mundo. Olhando ao redor, Ian se surpreende com a casualidade com que o príncipe Iden está agindo com todos os cavaleiros do bar. Ele se pergunta se está tudo bem para ele andar com eles dessa forma. No entanto, Oliver sabe que está tudo bem. Todos os cavaleiros aqui juraram lealdade ao príncipe e são confiáveis. Ian segura sua cabeça com a mão. Ao ver o relacionamento do príncipe Iden com os cavaleiros, ele se lembrou de seu antigo relacionamento com o príncipe Rhaenyra em sua vida anterior. Um relacionamento baseado em confiança e lealdade que acabou sendo traído. Ao perceber que ele parece melancólico, Oliver inicia uma conversa com Ian, dizendo que sabe por que nosso protagonista não tem amigos. Dude realmente iniciou uma conversa com um insulto. Oliver se lembra muito bem da primeira vez que conheceu Ian. Foi na noite em que ele capturou a espiã de Coldwood, Cecília, na parte 1. Apesar de Ian ter acabado de capturar um espião que era um mágico de 3ª classe, Oliver se lembra de que seu rosto estava completamente sem emoção. Crianças nessa idade não deveriam ser capazes de esconder suas expressões faciais nem seus verdadeiros sentimentos dessa maneira. Oliver não conseguia ler nenhuma forma de expressão em seu rosto,
quase como se ele fosse um soldado que tivesse recebido vários anos de treinamento para não expor seus verdadeiros sentimentos. Foi quando Oliver percebeu pela primeira vez que Ian era uma pessoa fechada, apesar de ser tão jovem. Ele sabia que não conseguiria fazer nenhum amigo de verdade com quem pudesse compartilhar seu coração. Ian admite que isso é verdade, pois ele tem dificuldade de se abrir com as pessoas. Ele revela a Oliver que já teve um amigo, mas as coisas não acabaram bem para ele. O capitão da noite toma um gole de sua bebida, curioso para saber como seria um amigo de Ian. Ele também deve ser uma pessoa extraordinária. A outra coisa que Oliver notou ao observar Ian, quando os dois conversam, parece que Oliver está falando com um homem de meia idade que está cansado da vida. Ian ri sem jeito, dizendo que Oliver tem olhos surpreendentemente bons quando se trata de julgar as pessoas. Ele leva a bebida aos lábios, depois a ergue para esconder a boca de todos no bar e sussurra para o capitão, revelando que, na verdade, ele terá 48 anos em breve e que está mantendo a juventude usando magia. O mundo de Oliver gira enquanto ele tenta entender o que acabou de ser dito. Será que ele realmente tem acesso a uma magia temporal como essa? No entanto, Ian diminui a tensão explicando que estava apenas brincando. Ele não é muito bom em fazer amigos e compartilhar seus sentimentos. Portanto, essa foi apenas uma tentativa ruim de dizer algo engraçado. Oliver entende nada mais é dito sobre o assunto, o que foi uma decisão difícil para Ian. Ele quase estragou todo o seu disfarce por ter ficado um pouco bêbado demais. Se Ian não tivesse se contido, Oliver teria descoberto tudo sobre como ele usou a magia do tempo para reencarnar como uma criança novamente, e como ele tem vivido os últimos anos sabendo tudo o que vai acontecer nessa linha do tempo. Algum tempo depois, Ian sai cambaleando do bar, segurando a cabeça. Ele não bebia tanto nem mesmo em sua vida anterior. Do lado de fora, ele percebe um homem agachado próximo à parede. É o vice-capitão dos Knights, chamado Paul. Ele admite embaraçosamente que não é um bom bebedor e que seu rosto fica vermelho depois de beber um copo. Por isso está se escondendo aqui para respirar um pouco. Ian fica ao lado dele, admitindo que também está do lado de fora pelo mesmo motivo. Ele simplesmente não está acostumado com um tipo de ambiente interno. Ele olha para o vice-capitão Paul, lembrando-se dele em sua vida anterior. Ele era um excelente espadachim, perdendo apenas para Oliver. Apesar de ter nascido plebeu, ele conseguiu chegar ao posto de vice-capitão. Tudo graças à sua habilidade com a espada e lealdade à família imperial. Ele é um homem em quem tanto o príncipe Eden quanto o capitão Oliver confiam. Durante a conversa, Paul pergunta a Ian como foi beber pela primeira vez, ao que Ian responde que não foi tão ruim, ele só precisa ter mais calma da próxima vez. Paul fica feliz em ouvir isso. Os cavaleiros estão gratos por tê-lo aqui e ele é bem-vindo para vir beber com eles novamente a qualquer momento no futuro. Ele revela que tanto o capitão Oliver quanto o príncipe Eden estão muito alegres desde que Ian começou a apoiá-los. Ian agradece as palavras gentis. Ele está apenas tentando dar a eles um leve empurrão na direção certa para que as coisas possam melhorar no futuro. Embora ele admita que vê-los tão alegres o fez se sentir muito mais próximo dos dois. A conversa tranquila deles é interrompida quando a porta do bar se abre e a conversa de dentro invade a rua. É um dos cavaleiros que veio procurar o vice-capitão. Aparentemente, o príncipe Hyde está procurando por Paul e, se ele não voltar para dentro e tomar outro drink, ele o rebaixará do cargo de vice-capitão. Percebendo que precisa voltar para dentro de casa, Paul deixa Ian encostado na parede. A festa o aguarda. Ian caminha até uma saliência próxima e olha para a aldeia ao longe. As estrelas brilham sobre ele e as coisas parecem esperançosas para o futuro. Ele sabe que todas as lembranças que tem de sua vida passada não são mais relevantes e não podem mais ser usadas. Suas escolhas nos últimos anos alteraram a linha do tempo. Ele fez novos amigos e ajudou o príncipe Eden a se sair bem na política. Ele salvou sua mãe da trágica doença que ela sofreu em sua vida anterior e também salvou a vida de Douglas e Letio. Todas essas mudanças certamente criarão um futuro muito diferente daquele do qual ele se lembra. Ele não consegue saber como isso mudou o futuro neste momento. A única coisa que ele pode fazer é continuar protegendo as pessoas que lhe são mais preciosas e se esforçar para tornar o novo futuro um lugar melhor. Ele sorri enquanto pensa nas coisas. É aqui que o verdadeiro jogo começa. Agora ele tem que lidar com qualquer outra coisa que Rhaenyra possa estar planejando. Enquanto ele está pensando nisso, a luz da lua ilumina o Palácio Imperial. Lá dentro está o príncipe Rhaenyra,
e o mestre da torre Herbert está atrás dele. Reinhar não está feliz e pergunta a Herbert qual é o seu plano agora. Ele disse inúmeras vezes ao mestre da torre que eles precisavam se livrar de Ian antes que ele ficasse em seu caminho. E todas as vezes o mestre da torre lhe dizia apenas para esperar. Era assim que ele sempre respondia. Agora sua espera lhes causou muitos problemas. Ian atrapalhou todos os planos que eles tinham. Herbert admite que estava errado. Ele deveria ter resolvido as coisas de forma rápida, mas chegou tarde demais. Ele não esperava que nosso protagonista tomasse as atitudes que tomou. Ele não dará mais desculpas e esta é a última vez que pedirá ao príncipe Reinhar para esperar, já que todos os preparativos foram feitos. Reinhar quer saber do que esse velho está falando. Sua pergunta é respondida quando uma pessoa com uma capa com capuz aparece por trás de Herbert. Uma sutil sugestão de cabelo vermelho pode ser vista dentro do capuz. Ao ver essa pessoa, o rosto de Eden se ilumina de medo e angústia. Essa pessoa misteriosa começa a remover o capuz de sua cabeça e revela sua identidade. É Helene, uma maga de alto nível que desapareceu há alguns anos depois de ser derrotada por Ian na parte 2. No entanto, agora Helene tem uma aparência de morte, com pele pálida, olhos vermelhos e lábios rachados. Herbert diz a Reinhar para não ficar tão assustado. Helene ainda é uma humana e agora é uma subordinada leal que fará tudo o que Herbert pedir. Ela até se sacrificaria, se ele assim o desejasse. A palma da mão de Reinhar cobre sua boca devido à perplexidade do que seus olhos estão testemunhando. Sua mente começa a divagar, pensando que isso é obra de algo sombrio. O mestre da torre Herbert confirma isso. Esse é o trabalho de magia proibida, magia negra para ser mais específico. Usando essa magia, eles poderiam até transformar Ian em um servo obediente. Quem estaria disposto a oferecer sua vida a serviço de Reinhar? Com a mão no coração, Herbert diz a Reinhar para não se preocupar mais. Tudo está bem e ele ainda se tornará imperador no futuro, como planejado. Algum tempo depois, o mestre da torre está sentado em seu escritório na Torre de Marfim. Lendo alguns papéis, ele não consegue parar de pensar no fato de que o nosso protagonista é um mago de 6ª classe. Isso o deixa tão irritado que um brilho roxo emana dele e coisas são jogadas pela sala em um acesso de raiva. Outro mágico entra na sala e fica preocupado com a cena. Os papéis estão espalhados pelo chão e as coisas estão quebradas. O rosto de Herbert muda de fúria para alegria quando ele vê esse mágico, cujo nome é Marco. Marco se pergunta se há algo errado, a julgar pelo que vê ao seu redor. No entanto, Herbert ignora sua pergunta e começa a falar sobre outra coisa. Marco foi abandonado quando era criança e Herbert o encontrou enrolado em um pano. Já se passaram 20 anos desde aquele dia e Herbert se lembra muito bem dele. Naquela época, era muito cedo para ele saber o que Marco se tornaria. No entanto, aqui está ele 20 anos depois, um mágico completo. Herbert está orgulhoso dele. Marco sorri alegremente e agradece ao mestre da torre por suas palavras gentis. Para retribuir a ele por tê-lo acolhido, Marco afirma que está disposto a fazer qualquer coisa. Herbert considera Marco como um filho e diz que não precisa nem pensar em retribuir. No entanto, ele quer lhe pedir um favor. Ele pede a Marco que passe em sua mansão ainda esta noite para descobrir mais detalhes e o jovem mágico diz que fará exatamente isso. Isso faz com que um sorriso se revele sob o bigode grisalho de Herbert, quase como se ele estivesse planejando algo. Em outro lugar da vila, o céu está escuro e as ruas estão vazias. A porta de um bar próximo se abre e o barman fica surpreso com a pessoa que vê entrar. É o nosso protagonista, o mais jovem mago do alto escalão da Ivory Tower, Ian Page. Ian não esperava que esse homem o conhecesse, mas ele garante ao nosso protagonista que não há uma pessoa por perto que não saiba seu nome. Não dá para acreditar que uma pessoa tão importante tenha vindo a um lugar tão pobre como este. Ele se pergunta qual é o propósito da visita de Ian. Ian coloca um saco de moedas de ouro sobre a mesa, dizendo ao homem para não ser cauteloso com ele. Ele só veio aqui como convidado para comprar informações. Tanto dinheiro faz o homem suar. Ele tinha ouvido falar que os grandes magos da Ivory Tower tinham muito dinheiro, mas não estava esperando algo assim. Ele pergunta que tipo de informação Ian está querendo comprar. Com o capuz removido, Ian pede qualquer informação que ele possa ter sobre magia negra. Todos os rumores sobre ele são informações pequenas ou falsas. Ele está procurando descobrir algo que não é conhecido pelo público. O homem sorri sabendo que está prestes a receber um bom pagamento. Ian chegou na hora certa. O homem se inclina para a frente do bar e fica sério, começando a discutir algo conhecido como a Ordem dos Dragões.
Dragões. A Ordem dos Dragões é uma das muitas religiões do Império. É uma organização que adora dragões como se fossem deuses. Eles não são muito conhecidos, mas sua existência foi confirmada. A Ordem dos Dragões começou como um pseudogrupo no campo, até que um dia um ladrão aparentemente encontrou o único descendente dos dragões. Ele começou a pregar a história desse descendente para as pessoas do campo, a fim de estimulá-las. No entanto, as pessoas não acreditaram em sua história e o trataram como um golpista. No entanto, com o passar do tempo, a Ordem dos Dragões formou um grupo e começou a crescer. Atualmente, sabe-se muito pouco sobre eles. Seu líder é um monte de fiéis e tudo isso está oculto. Há muitas especulações e rumores circulando, mas entre eles também há histórias assustadoras sobre reviver os mortos e fazer lavagem cerebral nas pessoas. O barman explica que não tem certeza se eles realmente são descendentes de dragões, mas de uma coisa ele tem certeza: o Imperador tem coletado informações sobre a Ordem dos Dragões de muitas fontes. E é possível que haja uma conexão entre esse grupo e o retorno da magia negra. Foram descobertas até mesmo pessoas nesta mesma nação com conexões com a Ordem dos Dragões. Como a magia negra requer muita mana e recursos desumanos, ela só está disponível para pessoas de alto escalão. Por isso, o barman suspeita que haja pessoas de alto escalão usando magia negra na área, com a capacidade de fazer lavagem cerebral e manipular as pessoas. Infelizmente, essa é toda a informação que ele tem no momento, mas se ele conseguir obter mais informações, enviará uma carta. Ian entende e sai do bar com o capuz levantado. Ele retorna à sua mansão tarde da noite, onde fica sentado pensando nas informações que acabou de receber. A Ordem dos Dragões não é um nome que ele tenha ouvido em sua vida anterior, o que é incomum, já que eles supostamente existem há mais de 100 anos. Ele olha para o cajado que ganhou do rei Xamã nas grandes planícies. Ele já teve magia negra gravada nele. Ele coça o queixo em pensamento profundo, imaginando que outros magos de alto escalão poderiam estar usando magia negra. É apenas especulação, mas o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça é o mestre da Torre Herbert. É perfeitamente possível que ele tenha conexões com a Ordem dos Dragões. Ian se inclina para trás e segura a cabeça. Muitas coisas mudaram em relação à sua vida anterior e não se trata apenas do futuro, mas também do passado. Como ele não ouviu falar de um grupo que existe há 100 anos? Há uma grande probabilidade de que este mundo inteiro esteja mudando pouco a pouco, e as diferenças entre a vida passada e atual do nosso protagonista estão ficando cada vez maiores. Seus pensamentos estão cada vez mais profundos. Todas as mudanças que aconteceram podem ser um efeito de ele ter mexido com o tempo. Afinal de contas, a magia do tempo que ele usou para renascer foi retirada de um livro de feitiços da língua do dragão. Ian teme ter mexido em algo que não deveria e abriu a caixa de Pandora. Ele se senta em sua mesa e tira os óculos do rosto. Agora ele percebe que estava relaxado demais, confiando nas memórias de sua vida passada. De agora em diante, o futuro e até mesmo o passado são desconhecidos. Ele coloca uma chave na gaveta da escrivaninha e a abre, retirando uma caixa marrom simples de dentro dela. Ele coloca a mão sobre a parte superior da tampa e se prepara para removê-la. Ele olha para o conteúdo, um colar dourado com uma pedra preciosa azul em forma de lágrima no centro. Ian diz a si mesmo que, de agora em diante, ele precisa estar preparado para todas as possibilidades. Em outro lugar, nessa mesma noite, o mágico Marco está se encontrando com Herbert dentro de sua mansão. Herbert se prepara para lhe dizer por que o convidou para vir. Ele estala os dedos. Isso faz com que a porta se feche e trave. O que ele está prestes a dizer não deve ser dito a outra alma. O mestre da torre se levanta de seu assento e pede ao jovem que o siga. Marco parece perplexo com toda a situação. Herbert pega um livro vermelho em uma estante próxima e o abre, afirmando que ele os levará para onde precisam ir. Uma névoa azul envolve suas páginas e cresce mais e mais a cada segundo, até que um grande portal aparece na frente dos dois. O interior é escuro como breu e sua borda é composta da mesma névoa azul. O mestre da torre se volta para Marco, dizendo-lhe para ir até lá agora. Ele entra no abismo negro logo em seguida. Marco está confuso e assustado. O suor escorre por sua face e os calafrios invadem seu corpo. No entanto, o mestre da torre Herbert é como um pai para ele. Por isso ele confia nele e segue logo atrás, entrando nesse portal incomum que leva ao desconhecido. A escuridão assola a visão deles e os sons de metal tilintando e gemidos sutis são a única coisa que rompe o silêncio assustador. Herbert entoa o feitiço luminoso e uma luz brilhante é invocada da palma de sua mão,
revelando onde eles estão. Gaiolas de metal estão penduradas no teto e grandes portas com grades estão alinhadas nas paredes. É quase como um tipo de prisão. Dentro das celas há pessoas magras e frágeis, com roupas esfarrapadas e sem sapatos para proteger os pés descalços do chão gelado. Marco não consegue acreditar e se esforça até mesmo para dizer as palavras. Herbert lhe diz para não ficar tão surpreso. Essas pessoas são apenas matéria-prima. Marco olha em volta para todos para tentar entender as coisas. Ele percebe um rosto familiar em uma das celas, com cabelos brancos e um braço faltando. Ele é chamado de Chris. Há algum tempo, ele quase morreu devido a um acidente durante um experimento mágico. De fato, a maioria das pessoas aqui são mágicos que enfrentaram um destino semelhante. Eles morreram devido a uma missão que não deu certo ou se envolveram em um acidente enquanto faziam o experimento. Alguns deles estão aqui até mesmo devido a doenças. Alguns mágicos também foram transferidos de outros países para cá. E qualquer um que não seja mágico foi encontrado nos becos. De qualquer forma, suas vidas eram um lixo, então pelo menos aqui eles podem ser úteis. Herbert explica que aqui há uma grande quantidade de pessoas de diferentes estilos de vida, até mesmo mágicos criminosos que usam sua magia para prejudicar outras pessoas. Aqui todos são usados como matéria-prima e, dessa forma, podem pelo menos contribuir para a Torre de Marfim. Um olhar de vilão pode ser visto no rosto do mestre da torre. Ele ergue seu cajado no ar e uma névoa vermelha envolve Marco como uma cobra. Seu rosto está petrificado e seu corpo congelado de medo. Herbert afirma que não vai deixar que Marco acabe como os outros aqui, afinal ele é como um filho para ele. A névoa vermelha fica mais escura e mais apertada ao redor do corpo do jovem mago, fazendo-o tossir violentamente e tremer de dor. Por fim, ele cai de joelhos e a névoa se solta e desaparece lentamente. Parece que o que quer que tenha acontecido acabou. Olhando para ele, o mestre da torre diz ao jovem mágico para se levantar e olhá-lo nos olhos. Ele faz isso e os dois ficam de frente, olhando nos olhos um do outro. Por alguma razão, Marco não é hostil com Herbert, apesar de ter sido atacado com magia. Sua atitude é calma e complacente. Herbert joga uma pequena adaga em seus pés e ela se choca contra o chão de tijolos. Ele ordena que Marco pegue o punhal e use-o para cortar um de seus dedos. E Marco faz exatamente isso. Herbert observa enquanto o dedo de Marco se solta de sua mão e sai voando pelo ar. É quase como se o jovem mágico não tivesse livre-arbítrio e fosse forçado a obedecer às ordens do mestre da torre. Herbert está feliz com o que está vendo. Agora ele pode realmente pensar em Marco como seu filho. Algum tempo depois, eles deixam essa masmorra miserável e o sol brilha na Torre de Marfim em um novo dia. Muitos mágicos podem ser vistos em pé, conversando sobre o que vem acontecendo ultimamente. O mestre da torre Herbert defende que o príncipe Rhaenyra herde o trono do imperador, enquanto nosso protagonista Ian defende o príncipe Aiden. Esses magos são os dois mais fortes de toda a Torre de Marfim, e os outros não sabem com quem devem ficar. O jovem mágico Marco pode ser visto passando por ele sem expressão e carregando 3 livros vermelhos. Ele se aproxima de uma grande porta e bate. Lá dentro está Ian com as pernas cruzadas e uma pilha de livros em sua mesa, claramente fazendo alguma pesquisa. Ele está feliz por Marco ter finalmente chegado. Marco está no lado oposto da sala, informando ao nosso protagonista que comprou os livros que ele havia solicitado. Marco parece uma casca da pessoa que costumava ser, e um curativo cobre a mão onde ele cortou um dedo. Ele coloca os livros em uma mesa próxima e Ian fica grato. Esses livros são algo que ele estava procurando há muito tempo. Percebendo que não tem visto o mestre da torre recentemente, ele pergunta ao mago se está tudo bem. Marco explica que não é nada com que ele deva se preocupar. No entanto, antes de sair, Ian percebe o curativo em sua mão e fica curioso. Marco ignora suas preocupações. Foi apenas um pequeno acidente que ele sofreu enquanto praticava magia e não é algo com que vale a pena se preocupar. Ian sente que algo não está certo. Ele sente uma sensação de disparidade, quase como se Marco tivesse se tornado outra pessoa. Ele está falando com o mesmo rosto e a mesma voz, mas está diferente de antes e está mantendo distância. Ian tem uma ideia de como testar Marco. Ele começa a trazer à tona velhas lembranças da primeira vez em que se encontraram, há 6 anos. Isso aconteceu logo no início da história. Na primeira parte, Marco foi o primeiro mágico que Ian visitou e que o testou para ver se ele tinha um coração e um cérebro de mana. Ian se lembra bem desse momento e,
Aparentemente, Marco também. No entanto, Ian traz à tona uma segunda lembrança para a qual Marco não estava presente. Quando ele salvou Lord Marcos do território magriano de um bando de goblins, isso também aconteceu na primeira parte. Apesar de não estar presente quando isso aconteceu, Marco age como se estivesse caindo na armadilha de Ian. Agora Ian sabe que algo não está certo. É como se Marco não tivesse nenhuma lembrança do passado e estivesse simplesmente concordando com tudo que Ian diz. Ele se levanta de seu assento. Ele se coloca diante de Marco com seu cajado na mão. Agitando-a, ele usa magia de dissipação. Um azul brilhante entoa o feitiço. Em seguida, a névoa vermelha começa a aparecer ao redor de Marco novamente. Dessa vez, em vez de circular em torno dele, ela se desfaz gradualmente, até que, por fim, ela flutua no ar e se dissipa, quase como se tivesse sido sugada de seu corpo. Marco cai de 4 e começa a ofegar pesadamente. O irmão não consegue descansar. As pessoas continuam usando feitiços contra ele, mas era apenas um feitiço anti-magia, que Ian usou para limpá-lo da magia que estava dentro de seu corpo. Ele se ajoelha ao lado de Marco, explicando que parece que ele foi manipulado com magia negra. Quando as lembranças de Marco voltam a ele, ele grita em pânico. Eles precisam deter o mestre da torre. Precisam detê-lo agora. Ian olha calmamente para ele com olhos sérios, dizendo-lhe para ir mais devagar e descrever exatamente o que aconteceu, sem deixar nenhum detalhe de fora. Mais tarde, quando o sol está se pondo, a cena muda para a mansão do mestre da torre. O mestre da torre Herbert é recebido por seu mordomo, que o informa que Ian veio fazer uma visita. Herbert toma seu chá. Parece que ele sabe por que está aqui e está surpreendentemente calmo em relação a isso. É revelado que Marco era apenas uma isca e que o motivo pelo qual Herbert o infectou com magia negra foi porque ele sabia que Ian descobriria e depois viria confrontá-lo na sala. No início, nada de substancial é dito. Os dois apenas se sentam em frente e tomam chá, comentando sobre a saúde um do outro e colocando a conversa em dia depois de não se verem por um tempo, até que Ian diz o que veio dizer, confrontando o mestre da torre. Marco revelou a ele que há um portal que leva a um laboratório secreto em algum lugar dessa mansão e que Herbert tem pesquisado magia negra desumana lá. Herbert apenas ri e nega tudo o que foi dito, dizendo que é impossível. Marco não devia estar pensando direito devido à sua condição ruim. No entanto, Ian não desiste, insistindo que Marco lhe disse que Herbert estava usando magia negra. Herbert afirma que não faz ideia do que o protagonista está falando. É verdade que há um portal que leva a um laboratório nessa mansão. No entanto, ele não está sendo usado para magia negra. Herbert coloca seu chá no chão e se levanta de sua cadeira. Oferece-se para mostrar esse laboratório a Ian para provar que ele está dizendo a verdade. Um olhar sinistro pode ser visto em seus olhos, como se esse fosse seu plano o tempo todo, para levar Ian para dentro de seu laboratório, onde ele é mais poderoso. Em vez de fazer acusações, ele diz que Ian deve vir e ver com seus próprios olhos, para que esses rumores possam ser encerrados. Afinal de contas, seria uma vergonha para o mestre da torre, que deveria ser um modelo a ser seguido, ter pessoas pensando que ele está pesquisando magia negra. Ian se levanta e segue atrás de Herbert, que se aproxima de uma cortina vermelha e a puxa para trás, revelando o mesmo portal preto e azul pelo qual ele entrou com Marco anteriormente. O feitiço para criar esse portal é o de um mágico de 8ª classe. No entanto, com a ajuda desse livro vermelho, ele pode ser convocado e usado por qualquer pessoa. Herbert entra na escuridão do portal e Ian, que permaneceu quieto o tempo todo, faz o mesmo. Ele se lembra de Herbert de sua vida anterior. Ele foi registrado como um dos maiores mestres de torre da história da Torre de Marfim. Ele era simples e incorruptível. Alguém que servia ao príncipe Rainar com lealdade e liderava a Torre de Marfim com o máximo de autoridade e benevolência. Na verdade, ele era alguém que Ian respeitava muito. Os dois seguem mais fundo no abismo, com a única luz sendo um brilho vermelho do cajado do mestre da torre. Ele para em frente a ele e suspira enquanto olha para o chão. Ele revela que houve um tempo em que ele queria ser um herói, tornar-se um mago que pudesse ser forte o suficiente para proteger o império e salvar os plebeus que estavam sofrendo. No entanto, com o passar do tempo, ele percebeu que não era forte o suficiente para mudar nada apenas com seu poder. Foi então que ele se deparou com um poder diferente no mundo que poderia transformá-lo no herói que ele queria ser. Herbert segura seu cajado e se vira para olhar para Ian, com o brilho vermelho agora encobrindo a escuridão. De repente, um feitiço começa a se enrolar no corpo de Ian, fazendo com que ele se engasgue e caia de dor, semelhante ao que aconteceu com Marco. Herbert continua seu monólogo de vilão. Com seu novo poder,
ele é capaz de controlar vários mágicos talentosos e, ao fazer isso, ele poderá realmente proteger a paz do Império e de seus cidadãos. Ele diz a Ian para não resistir e simplesmente cair sob seu controle. A magia negra continua a rondar nossos protagonistas. Ele se esforça ao máximo para combatê-la, mas parece que não há nada que possa fazer. Por fim, o feitiço é concluído e Ian se levanta lentamente, aparentemente sob o controle de Herbert. A boca de Herbert se abre em um sorriso involuntário. Ele não imaginava que seria tão simples e que seu plano realmente funcionaria. Ele supõe que Ian agora deve ser seu fantoche, que ele pode manipular e comandar como quiser. Ele testa isso fazendo uma pergunta a Ian: "Quem sou eu?" A postura de Ian é rígida e seu rosto está vazio. Em uma voz monótona, ele responde à pergunta: "Você é o mestre da Torre de Marfim do Império, Sir Herbert." Os olhos de Herbert se iluminam e seu sorriso continua a irradiar. Por um momento, ele acha que seu feitiço foi um sucesso. No entanto, Ian olha para cima com um sorriso presunçoso no rosto, revelando que não funcionou. Ele chama Herbert de malandro maluco e lhe serve um sanduíche de junta com crosta dupla e queijo extra, direto no nariz. Isso faz com que o idoso tropece para trás em seu traseiro ossudo, mal conseguindo acreditar no que acabou de acontecer. Ele treme enquanto segura o nariz, pois algo assim não deveria ser possível. Ian se aproxima dele e explica as coisas. Quando um mágico de quinta classe, como Herbert, usa magia negra, ainda é apenas de quinta classe. Ian é um mágico de sexta classe muito mais forte. Além disso, ele esperava que algo assim acontecesse e veio preparado com contramedidas. Ele estende a mão para frente e agarra o rosto do mestre da torre como se fosse uma bola de basquete. Em seguida, ele usa um feitiço de drenagem de mana. Um círculo azul aparece e começa a sugar a energia de Herbert. Depois de ser drenado de tanta mana, deve ser difícil para ele se movimentar. Ian diz a ele para descansar um pouco. Além disso, como ele é muito velho, deve demorar um pouco para que sua mana se recupere. Ian se afasta, deixando Herbert no chão. O mestre da torre mal consegue levantar a mão, quanto mais ficar de pé. Bru realmente achava que poderia usar magia de controle mental no próprio personagem principal. Ao explorar esse laboratório secreto, Ian se depara com uma sala escondida cheia de ouro, elixires raros e baús de tesouro. Ele só consegue rir para si mesmo. Ele não imaginava que o mestre da torre fosse um acumulador de riquezas tão grande. Ele pergunta ao velho se ele planejava levar tudo isso com ele para a vida após a morte. Herbert não responde e só consegue segurar sua cabeça com vergonha, ainda tremendo e fraco demais para fazer qualquer coisa. Não demora muito para Ian identificar todas as pessoas aqui embaixo que estão presas em gaiolas. Ele percebe que a condição delas é terrível, mas há algumas pessoas que ainda estão respirando. Ele lhes diz para esperar só mais um pouco. Logo ele os tirará desse lugar e lhes dará um tratamento adequado. Nesse momento, Herbert toma coragem para falar, perguntando a Ian se ele realmente acha que Marco é a única pessoa em quem ele usou a magia negra. Ele tem muitos servos que ainda estão do lado de fora, muitos dos quais são muito mais fortes do que Marco. Todos eles têm ordens de que, se não tiverem notícias de Herbert por algum tempo, devem atacar a família de Ian e o príncipe Idem. Herbert tem certeza de que eles já estão a caminho, mas não precisa ser assim e ele propõe um acordo. Os dois podem deixar esse laboratório e esquecer tudo o que aconteceu hoje. Herbert chamará seus empregados e Ian manterá sua boca fechada. Ian se recusa sem pensar duas vezes. Quando Herbert o lembra de que sua mãe e o príncipe Idem serão mortos se ele não cooperar, Ian ainda se recusa, olhando para o mestre da torre com um sorriso no rosto. Ele lhe diz que está livre para tentar acabar com eles. Enquanto isso, na mansão de Ian, a lua está brilhando no céu. A mãe de Ian, Vanessa, está esperando na varanda, um pouco preocupada com o fato de o filho ainda não ter voltado de onde quer que esteja. Ela não consegue contatá-lo com sua bola de cristal e tem certeza de que ele a teria informado se fosse se atrasar. O alquimista, Letio, sai. O vento está ficando mais forte e ele acha que seria melhor se Vanessa entrasse agora. Ian é o único mago de sexta classe do Império. Ele não corre nenhum tipo de perigo com o qual não possa lidar, portanto não há motivo para preocupação. Vanessa grita. Ele pode ser o mago de sexta classe, mas ainda é apenas uma criança para ela. Letio se desculpa por ter sido tão direto. Como pai,
Ele se esqueceu de levar em conta os sentimentos dela como mãe. Vanessa o perdoa. Às vezes, é difícil para ela. Ela sente que Anne sempre tem um fardo muito pesado sobre seus ombros. Ele não confia em ninguém e tenta resolver tudo sozinho. Como mãe dele, ela sente que deveria ser capaz de ajudar a diminuir seu fardo. Mas ela está com raiva de si mesma porque não há nada que possa fazer a não ser sentar na varanda e esperar. Letil lhe oferece palavras de conforto. Ela não deve se culpar. A razão pela qual Ian é tão forte é provavelmente porque ele tem família em casa que está esperando por ele. Letil se lembra de quando estava em seu ponto mais baixo, sofrendo de uma overdose de Mona. No entanto, seu filho Douglas ficou ao seu lado e lhe deu a vontade de viver. É disso que se trata a família. Os dois se sentam um ao lado do outro e continuam a conversar sobre família. É uma conversa muito saudável em uma noite muito tranquila. Até que, de repente, Letil vê algo se movendo lá embaixo e tem um mau pressentimento. Ele grita, querendo saber quem está lá. São duas figuras encapuzadas, uma com olhos vermelhos penetrantes e a outra com o rosto escondido demais para que se possa ver qualquer característica distintiva. Eles se aproximam da mansão e Letil grita com eles, tentando fazê-los parar e não dar mais um passo. No entanto, eles não estão ouvindo nada do que ele diz, quase como se estivessem possuídos. No chão, aos pés deles, está o sistema de segurança da mansão, e Letil tenta avisá-los para não passar por ele. Ele rapidamente agarra Vanessa e a protege, pois sabe que os dois homens não darão ouvidos aos seus avisos. Assim que eles cruzam a tênue linha azul, um relâmpago laranja brilhante cai sobre a mansão, fritando o chão onde atinge e enchendo o ar com o cheiro de torrada queimada. O príncipe Eden e o capitão Oliver veem esse show de fogos de artifício a quilômetros de distância e olham para cima. Eden está usando um disfarce para não ser reconhecido em público. Os raios e trovões o assustaram e os dois se perguntam por que isso aconteceu. Oliver tem um mau pressentimento e acha que seria melhor se os dois voltassem para o Palácio Imperial. No entanto, Hayden ainda não quer voltar. Foi preciso muita persuasão para obter permissão de seu pai para estar aqui, e ele ainda não terminou de explorar a cidade. Ele também tem algo que quer aprender. Sem jeito, ele pergunta ao capitão Oliver se ele poderia lhe ensinar algumas técnicas de espada. Essa pergunta pega o capitão desprevenido, até que o príncipe explica melhor. Ele não quer aprender muito, apenas o suficiente para autodefesa. Coisas como posturas de luta e como desembainhar corretamente uma espada. Enquanto diz isso, Oliver desembainha sua própria espada. Sua lâmina brilha à luz da lua. Ele sente algo. Hyde fica confuso quando Oliver se coloca à sua frente e ergue sua lâmina. Seus olhos se estreitam com foco e seu olhar se fixa à frente. Oliver rapidamente ordena que todos os outros cavaleiros da área cerquem o príncipe e o protejam a qualquer custo. Uma figura encapuzada começa a se aproximar ameaçadoramente e Oliver exige que ela se mostre. Eles removem o capuz e é revelado que se trata de Helene, uma maga de alto escalão da Torre de Marfim que desapareceu há alguns anos. Oliver fica surpreso ao vê-la. Com a espada ainda levantada, ele pergunta qual é o objetivo dela aqui. Por um momento, ela permanece em silêncio em uma tensão estranha no ar. Ela olha para cima com olhos de morte, afirmando que está aqui para matar o príncipe Eden Greenriver. Helene avança e seu cajado de madeira se choca com a espada de metal do capitão. Olhando mais de perto, podemos ver que seu olho esquerdo ficou preto. Os dois quebram o cadeado e Helene corre para trás para criar distância. Os mágicos são muito melhores a longa distância. Ela começa a usar sua magia, invocando um feitiço Pyroblastroblaspas, que faz com que grandes bolas de chamas venham em direção a Oliver. Lembrando-se de seu treinamento anterior com Ian na parte 3, Oliver corta o ar com sua espada, criando uma rajada de vento que o protege das chamas. Helene não esperava por isso e fica atordoada. Oliver não se contém e avança pelas chamas para tentar um ataque próprio. A ruiva consegue bloqueá-lo com seu cajado, mas Oliver está determinado. Ele rapidamente dá um segundo golpe, forçando Helene a usar uma barreira de mana como proteção. A lâmina do capitão ricocheteia nela e não causa dano algum. Ele cai de joelhos e um sorriso arrogante aparece em seu rosto, quase como se estivesse esperando que ela usasse uma barreira de mana. Ele retira uma luva de sua mão e revela que conhece uma maneira de neutralizar essa barreira. Ele queria mostrar isso a Ian primeiro, mas parece que terá de usá-lo em Helene. O capitão Oliver tem apenas metade de um coração de mana,
portanto não tem a capacidade de liberar mana. No entanto, ele tem mana dissolvida em seu sangue, que pode ser liberada apenas por um breve momento. Ele provoca Elene, dizendo que está prestes a mostrar a ela o verdadeiro poder do que metade de um coração de mana é capaz. Sua espada brilha em um tom azulado e ele a golpeia com grande força. Ela atravessa a barreira da ruiva e a faz em pedaços. Seus olhos se encheram de perplexidade, incapazes de acreditar que um mero humano fosse capaz de conjurar tal poder. O Capitão Oliver dá sequência a esse ataque com um golpe no ombro de Elene. Ele a perfura, deixando-a com um ferimento grave. No entanto, isso não é suficiente para matá-la. Oliver quer mantê-la viva para que possa descobrir quem ordenou que ela tentasse matar o príncipe Eden. Ele diz a ela que jogue fora qualquer expectativa de paz no futuro, pois ela terá que enfrentar um mundo inteiro de dor por suas ações. Voltando ao laboratório oculto, vemos Ian e Herbert, que ainda está encolhido no chão, ainda tentando fazer ameaças à família de Ian e ao príncipe. Ian apenas ri, perguntando se Herbert realmente acha que ele não está se preparando para algo assim. Ele treinou o Capitão Oliver por anos e sabe que ele é capaz de defender o príncipe. Quanto à sua família, a mansão é cercada por camadas de armadilhas de mana. Qualquer um que tentar entrar terá dificuldades e provavelmente acabará morto. Ian levanta as mãos. Essa conversa acabou e ele não está querendo negociar, pois o mestre da torre não tem nada que possa usar contra ele. Ele se aproxima lentamente do velho e seu corpo projeta uma sombra intimidadora sobre ele. O Tower Master terá de ser julgado por seus crimes e provavelmente será executado. Após décadas de sua vida como mestre da torre, ele perderá seu emprego. Ian estende a mão para frente. Isso não era algo que ele pretendia fazer, mas parece que terá de assumir o cargo de novo líder da Torre de Marfim. Ele coloca a mão na cabeça de Herbert e começa a usar sua magia, criando explosões de raios azuis. Enquanto o velho está sendo eletrocutado, Ian lhe faz confidências. Ele entende por que Herbert apoiou o príncipe Rhaenyra em vez do príncipe Aiden. Afinal de contas, ele fez exatamente a mesma coisa em sua vida anterior. Acumular um monte de riquezas e armazená-las aqui também é compreensível. Não é nada surpreendente para um ser humano fazer isso. No entanto, o maior erro de Herbert foi envolver a família de Ian nisso. Isso é algo que ele não vai deixar passar. O relâmpago cresce e seu trovão crepitante é abafado apenas pelos gritos de Herbert. Algum tempo depois, os crimes do mestre da torre são expostos ao imperador. O imperador Terry está sentado em seu trono, transmitindo essas informações aos cidadãos do Império. Herbert era um criminoso que havia perdido a noção do que significava ser um mestre da torre e se entregou à magia negra. Isso não é tudo. Ele também usava almas humanas como sacrifício, e explorou cruelmente a vida de cidadãos inocentes e de seus colegas mágicos. Esse é um crime grave pelo qual ele não pode pagar, nem mesmo com sua morte. É imperdoável, e o imperador não tem intenção de demonstrar qualquer forma de misericórdia. A partir deste momento, todos os títulos e autoridade que pertencem a Herbert serão retirados dele, e ele será executado em público. Seu nome ficará para sempre registrado na história do Império como o pior criminoso de todos os tempos. E se ele tiver algum parente de sangue ou cúmplice ainda por perto, Terry promete encontrá-lo e dar a ele exatamente o mesmo destino. Essa é uma questão que ele está levando extremamente a sério. Ele também conduzirá uma investigação para ver se há algum outro mágico que esteja pesquisando magia negra. Durante essa investigação, nenhum tratamento preferencial será demonstrado, independentemente do status de alguém. Espera-se que até mesmo os nobres cooperem. Ele entende que provavelmente há pessoas que ajudaram Herbert contra a própria vontade, provavelmente sem saber o que realmente estava acontecendo. Essas pessoas não serão punidas tão severamente, desde que sejam purificadas da magia negra e retornem ao seu estado original. No entanto, o mesmo não se pode dizer da maga de alto nível Elene, que tentou assassinar o filho do imperador, o príncipe Hayden. Embora ela estivesse apenas seguindo as ordens de Herbert e não tivesse controle de seus próprios pensamentos, o ato de tentar matar o herdeiro do trono é um crime grave que não pode ser perdoado, não importa o que aconteça. Embora ela estivesse apenas seguindo as ordens de Herbert e não tivesse o controle de seus próprios pensamentos, o ato de tentar eliminar o herdeiro do trono é um crime grave que não pode ser perdoado, não importa o que aconteça. Por esse motivo, o imperador Terry condena Ruiva Elene a uma prisão perpétua infinita. Por fim, ele não pode terminar esse discurso sem agradecer aos dois heróis que ajudaram a impedir esse incidente. Nosso protagonista Ian, que foi quem pôs fim a Herbert, e o capitão dos cavaleiros Oliver,
que fez um excelente trabalho ao proteger o príncipe Idem de Helene. Como Ian está participando da investigação da magia negra, ele só será recompensado após o término da investigação. Portanto, o imperador pede que o capitão Oliver dê um passo à frente. Oliver se aproxima do trono e abaixa a cabeça com a mão no coração. Um cavaleiro protegendo um príncipe de um mago de 4ª classe é um feito impressionante. O imperador diz que ele é uma verdadeira bênção para o império, cujas ações devem ser celebradas. Ele é um modelo não apenas para o império, mas para cavaleiros de todo o mundo. O imperador não deixará que as ações de Oliver passem despercebidas. Ele se levanta de seu assento e anuncia a todos na sala. A partir deste exato momento, Oliver receberá autoridade para controlar todos os cavaleiros do Império e receberá o título mais alto, Senhor da Espada. O título de Lorde da Espada não é dado a ninguém há centenas de anos, principalmente porque as espadas foram deixadas de lado e substituídas por magia. No entanto, Oliver mostrou a verdadeira força da espada ao derrotar a mágica Helene. É por isso que é tão apropriado que ele receba o título de Sword Lord. O príncipe Idem observa com um sorriso no rosto, enquanto seu amigo íntimo e protetor recebe o respeito e o reconhecimento que merece. O imperador retira uma espada real de sua bainha. Ela é bem grande e tem um cabo dourado com uma pedra preciosa vermelha. Ele pede educadamente a Oliver que se ajoelhe. Oliver segue suas ordens e o imperador se prepara para batizá-lo oficialmente com esse título. Em nome da primeira corrente do rio Esmeralda, ele ordena que o título de Lorde da Espada seja colocado na frente do nome de Oliver, junto com ele, toda a honra que o título traz consigo. O imperador encosta a espada no ombro do cavaleiro e, em seguida, Oliver olha para cima, jurando a todos os presentes que, como novo Lorde da Espada, ele está disposto a abrir mão de toda a sua vida para proteger o Império. Mais tarde, o imperador recebe a visita do príncipe Rhaenyra, que não está feliz com a execução iminente do mestre da Torre Herbert. Ele tenta convencer seu pai a não ir em frente com isso. Ele alega que isso poderia causar enormes danos ao Império. O mestre da Torre é um grande mago de 5ª classe e executá-lo seria o mesmo que executar dezenas de milhares de magos. E isso não é tudo. Se o mestre da Torre for embora, todos os outros impérios descobrirão sobre isso. O Império Coldúad e o Principado de R.O. certamente se aproveitarão da fraqueza deles. Como o mago mais forte estaria morto, Rhaenyra afirma que o Império entraria em completa desordem. Essa seria a oportunidade perfeita para o ataque de seus inimigos. Terry vira a cabeça calmamente, informando ao filho que Herbert não é o mago mais forte do Império. O mago mais forte é Ian, que é da 6ª classe. Em breve, ele assumirá o papel de mestre da torre, portanto, não haverá problemas. De fato, com a liderança de um mágico de 6ª classe, a Torre de Marfim pode até se elevar a alturas ainda maiores. Rhaenyra cerra os dentes e cerra os punhos. Com os olhos fechados, ele tenta esconder sua raiva pelo fato de que Ian será o novo mestre. Até que o imperador pergunta se ele está errado, exigindo uma resposta. Rhaenyra admite que está certo. Com Ian Page como mestre da Torre de Marfim, isso abrirá uma nova era. No entanto, Herbert também é forte e é um mágico com dezenas de anos de experiência. Rhaenyra propõe que o imperador torne Ian e Herbert mestres da torre ao mesmo tempo. Com os dois juntos, o império será imbatível e se tornará o mais forte do mundo no menor tempo possível. Além disso, se um jovem mago capaz e um mago com muita experiência assumirem o comando juntos, eles poderão manter um ao outro sob controle. O príncipe Rhaenyra tenta convencer seu pai a considerar isso como uma possível opção. A princípio, o imperador concorda que isso os tornaria bastante fortes. No entanto, o mestre da torre tem pesquisado magia negra, sacrificando vidas inocentes de plebeus e magos no processo. Suas ações foram longe demais e Herbert é, sem dúvida, louco. Ele fez todas essas coisas terríveis em busca de poder. O punho de Rhaenyra se fecha com mais força enquanto ele se esforça para pensar em uma maneira de defender as ações de Herbert. Embora os métodos de Herbert estivessem errados, Rhaenyra afirma que a magia negra poderia se tornar uma arma forte para o Império. Ele sugere que, em vez de usar vidas inocentes, eles sacrifiquem apenas os criminosos. Dessa forma, eles poderão usar a magia negra a seu favor. O imperador se enche de raiva, incapaz de acreditar que seu filho teria uma ideia tão vil. Foi exatamente por isso que ele escolheu o príncipe Idem para ser o herdeiro em vez de Rhaenyra. A magia negra é um mal absoluto que corrompe a alma de uma pessoa e perturba a ordem do mundo. O imperador sabe que Rhaenyra tem muitas qualidades boas. Ele é inteligente, esperto e tem uma personalidade ambiciosa. Entretanto, ele diz ao filho que lhe falta uma coisa muito importante para se tornar um bom líder. Ele passa por Rhaenyra com uma expressão de repulsa, dizendo que ele não tem um bom coração. Para que alguém seja um bom imperador,
É preciso ter um coração disposto a lutar pelas pessoas comuns. Por um momento, Rhaenyra parece arrasado com as palavras de seu pai. Porém, pouco tempo depois, ele começa a rir e a chamar seu pai de mentiroso. A verdadeira razão pela qual ele não é o herdeiro do trono não se deve ao seu coração, mas a outro motivo. O príncipe Eden era filho do imperador e seu único e verdadeiro amor, por isso é seu filho favorito. Por outro lado, Rhaenyra era um filho que o imperador teve com uma concubina. Ele sempre foi uma consideração posterior. Essa é a verdadeira razão pela qual Rhaenyra não será o imperador no futuro. Tar está atônito com as palavras que acabaram de sair da boca de seu filho. No entanto, Rhaenyra continua. Desde criança, ele sempre foi tratado de forma diferente, como se não fizesse parte da família. Tudo o que ele sempre quis foi que seu pai olhasse para ele da mesma forma que olhava para o príncipe Eden. Rhaenyra aposta que, se fosse o príncipe Eden que estivesse aqui agora, pedindo que Herbert fosse libertado, isso seria feito sem perguntas. O imperador levanta a mão e lhe dá um tapa no rosto. Ele então se afasta, chamando Rhaenyra de tolo por sugerir algo assim. Rhaenyra fica sozinho com o rosto vermelho, sabendo no fundo que o que ele disse é a verdade. Quando o imperador sai da sala, ele se volta para um dos cavaleiros, pedindo-lhe que fique de olho em Rhaenyra nos próximos dias, certificando-se de que ele não saia nem entre em contato com ninguém. O cavaleiro, cujo nome é Danfil, acena com a cabeça para indicar que entende essas ordens. O imperador colocou o príncipe Rhaenyra de castigo para que ele possa ser punido por suas palavras e para que não tente resgatar o velho Herbert. Ele passa um tempo preso em seu quarto até que alguém bate à sua porta perguntando se pode. É Ian, que diz estar aqui para um assunto urgente. O imperador o encarregou de testar as pessoas para ver se elas estão sob a influência de magia negra ou não. E agora é a vez de Rhaenyra ser testado. Rhaenyra se sente insultado por suas palavras. Hoje é o dia da execução de Herbert, mas ele quer perder tempo com essa bobagem. Ian o informa que esse é um teste obrigatório e que foi feito por todos os oficiais imperiais e membros da família. Percebendo que não tem muita escolha, Rhaenyra se senta e diz a Ian para se apressar e ir embora. Ian se aproxima, avisando que não vai demorar muito, mas que pode deixá-lo com náuseas e tonturas por um tempo. Mas não há motivo para preocupação. Ian agita seu cajado e entoa as palavras: Greater Cancellation, cancelamento maior. Um círculo azul aparece enquanto o feitiço está sendo lançado. Pouco tempo depois, Rhaenyra se arrepia um pouco, dizendo que está se sentindo péssimo. Isso é normal. Felizmente, nenhum traço de magia negra foi encontrado em seu corpo. Ele só precisa descansar e se sentirá melhor em pouco tempo. Depois de concluir suas tarefas, Ian abaixa a cabeça e se prepara para deixar Rhaenyra em paz. Mas Rhaenyra o detém, chamando-o com algo a perguntar. Ele quer saber por que Ian serve a seu irmão, o príncipe Eden. Seu irmão não é adequado para o cargo de imperador, e muitos nobres deram as costas a Ian por ter demonstrado apoio a ele. Ian se vira dizendo muito poucas palavras, apenas que não serve ao príncipe Eden e que precisa ir embora agora. Rhaenyra se levanta em choque, querendo saber o que ele quis dizer com o que acabou de falar, mas Ian não responde. Ele sai da sala e fecha a porta atrás de si, olhando para o chão como se estivesse pensando profundamente. Ele não serve a Eden, não serve a ninguém. Em sua vida anterior, ele era leal ao príncipe Rhaenyra e teria feito qualquer coisa por ele. No entanto, depois de ter sido traído e envenenado, ele sabe que não pode se tornar amigo de Rhaenyra nessa nova vida. Ian sai em disparada. Ele não pode ficar sentimental com relação a como as coisas eram antes e precisa se concentrar em seu objetivo. Para se vingar, Nigtal chega ao Palácio Imperial no dia da execução de Herbert. O Nas Danful entra no quarto de Rhaenyra, informando de que tudo aconteceu. A sala parece uma bagunça, com móveis tombados e papéis espalhados pelo chão. Por volta desta tarde, no local da execução na praça da cidade, o velho Herbert foi punido por seus crimes e sua vida chegou ao fim. Rhaenyra está com uma expressão de profunda tristeza no rosto, como se estivesse lamentando a perda de alguém próximo a ele. Ele diz a Danfil que pode ir embora agora. O cavaleiro se aproxima e coloca um pedaço de papel em uma mesa próxima, dizendo que Rhaenyra não deve ficar chateado. Sem dizer mais nada, ele abaixa a cabeça e sai da sala. Curioso para saber o que poderia ser o papel, Rhaenyra o pega e o desdobra. É uma carta e ele a lê com atenção. As palavras nesse papel derrotam sua tristeza, que é substituída por um sorriso de esperança. Não se sabe ao certo o que a carta diz, mas parece ser uma boa notícia. Na manhã seguinte,
Ian está conversando com o Imperador. Os sobreviventes que ficaram presos dentro do portal de Herbert foram todos resgatados e estão sendo tratados. A grande soma de riquezas que ele estava acumulando foi colocada de volta no tesouro, e quase todos foram testados quanto à magia negra e nada mais foi descoberto. O Imperador é grato por todo o trabalho que realizou. Ele não esperava que Herbert fosse tão louco. Terry também se culpa por não ter suspeitado das atividades de Herbert antes. Ian lhe garante que nem mesmo ele percebeu. É difícil imaginar que alguém tão famoso por sua integridade possa se rebaixar tanto e esconder tudo isso atrás de um rosto gentil. Por enquanto, Ian vai continuar com a investigação da magia negra e da Torre de Marfim, e Terry está feliz em ouvir isso. No entanto, ele tem uma última pergunta que gostaria de fazer aos nossos protagonistas. Com os braços cruzados, ele pergunta se Ian está apoiando o Príncipe Eden ou não. Ian fica surpreso com essa pergunta, mas o Imperador permanece calado, esperando pacientemente por uma resposta. Ian não vai jurar lealdade ao Príncipe Eden, mas está feliz em cooperar para garantir que ele possa chegar ao trono com segurança e para que possa se tornar um imperador sábio. Enquanto coça o queixo, Terry pensa profundamente sobre essa resposta. Ian não vai jurar lealdade, mas apoiará o príncipe. O imperador decide que essa resposta é satisfatória. Ele pede a seus assistentes que tragam uma caixa grande. Dentro dela está o antigo cajado de Herbert que eles recuperaram depois de prendê-lo. Quem possuir o cajado se tornará o mestre da Torre de Marfim. O imperador quer dá-lo a Ian. O processo de eleição de um novo mestre da Torre de Marfim não é simples e ainda há muito trabalho a ser feito. Terá de haver um procedimento formal para oficializar o fato. No entanto, em um momento como esse, Terry não quer deixar o cargo de mestre da torre vazio. Portanto, ele está confiando essa equipe a Ian. O imperador fica sério por um momento. Ele sabe que seu filho Rhaenyra não desistirá de tentar obter o trono, mesmo que a maioria das pessoas que o apoiam tenha sucumbido. Terry conhece a ambição e o temperamento de Rhaenyra melhor do que ninguém. E se ele assumir o trono, certamente haverá muitos sacrifícios e sangue. Olhando para o nosso protagonista, ele pede que ele faça o possível para garantir que isso nunca aconteça. Ian pega o cajado da caixa e se ajoelha, aceitando as ordens de Sua Majestade e se tornando o novo mestre da torre. Nesse dia, o sol se põe na Torre de Marfim, e o céu fica com uma tonalidade vermelha. Ian entra em seu novo escritório, que antes pertencia a Herbert, mas não mais. O pôr do sol entra pelas grandes janelas. Ian começa a pensar no que Herbert lhe disse no laboratório. Como ele costumava querer ser um herói que poderia defender o Império e salvar as pessoas que estão se lamentando. Agora que Ian tem todo esse novo poder e autoridade como Tower Master, tudo que ele consegue pensar é em como Rhaenyra o traiu em sua vida anterior. Ele não quer se tornar um herói. Tudo o que deseja é se vingar matando Rhaenyra. Tem que ser uma morte que transcenda o simples fato de morrer, algo realmente terrível. Enquanto isso, Rhaenyra pode ser visto ainda em seu quarto. O sol já se pôs e a luz da lua atravessa as vidraças de sua janela. Com as mãos juntas, parece que ele está pensando profundamente em alguma coisa. No dia seguinte, o príncipe Aiden vem visitar Ian, feliz por ele ser o novo mestre da Torre de Marfim. Ian lhe diz para falar baixo, pois isso ainda não foi anunciado publicamente, mas Aiden não se importa, pois estão apenas os dois aqui. Ele não consegue acreditar que o garoto que lhe implorou para visitar o local da antiga Torre de Marfim 6 anos atrás agora é o respeitável mestre da torre. Seu coração está cheio ao ver o quanto Ian cresceu. Ian está muito ocupado hoje fazendo testes de magia negra e pede que o príncipe o deixe em paz por um tempo. Aiden diz a ele para não ser um cobertor molhado. Ele veio aqui para ver Ian especificamente porque ele está sempre muito ocupado para nos encontrarmos. Além disso, Aiden ainda está se sentindo tonto e enjoado por causa do teste que fez no outro dia e quer saber se está tudo bem com ele. É certo que Ian tinha suas suspeitas. Como Aiden é o herdeiro do trono, teria feito sentido que Herbert o infectasse com magia negra para fazê-lo agir como um tolo. Mas não, Aiden está livre da magia negra e é assim que ele age normalmente. A próxima pessoa a fazer o teste de magia negra é a princesa Harry, o que faz com que o príncipe se lembre de algo. Harry tem perguntado muito sobre Ian ultimamente e parece estar interessado nele. Ela sempre pergunta a Aiden sobre como ele passa o tempo e de que tipo de comida ele gosta. No entanto, embora Aiden seja próximo de nosso protagonista, ele mesmo não sabe as respostas para essas perguntas. Ele sai da sala, pedindo a Ian que seja gentil com a princesa quando ela chegar e responda às suas perguntas. Mesmo que sejam pequenos detalhes, isso a deixará feliz. Ian o observa sair, perguntando-se por que a princesa poderia estar interessada nele. Ele começa a pensar no quanto cresceu nesses últimos anos. Não apenas ele,
Mas o príncipe Iden também cresceu muito. Sua personalidade ficou mais brilhante e ele tem trabalhado muito. Se ele receber a orientação adequada, Ian acha que poderá se tornar um imperador realmente sábio e respeitado. Esse pensamento é interrompido quando a princesa Harry entra na sala.